Muito boa tarde, está no ar mais um direto aqui na quarentena da bola e este direto com enorme privilégio pessoal, tendo em conta também a amizade, o carinho, já de muitos anos que tenho pelo Mr. Manuel Cajuda, como eu fiz questão de escrever na promoção a este espaço e assim é um dos mais reconhecidos e respeitados treinadores do futebol português e faço questão sempre de o sublinhar porque é verdade e é absolutamente fantástico para todos que vão ter esta oportunidade, tal como eu aqui na primeira fila, vocês aí a acompanhar, de poder passar mais este bocadinho, de aprender com o Mr. Manuel Cajuda, de trocarmos ideias, até porque ele também tem esta forma de estar na vida, sempre disponível para ouvir e para partilhar, e isso é que torna também este espaço sui generis e que tem tido o sucesso que tem, muito por culpa destas partilhas que vamos criando, e aliás hoje temos o privilégio de ter aqui o Mr. Manuel Cajuda e logo mais vamos ter o professor Manuel Machado também, e portanto é um dia em que fico bastante feliz. Manuel Cajuda, obrigado por ter aceito este mais um desafio que eu lhe lancei para estarmos aqui a conversar um bocadinho. Não, nem há motivo para agradecimento da vossa parte. Há apenas motivo de agradecimento da minha parte para convosco, até porque, pela questão de quem me convidou, e quem me convidou foi o Remo, era completamente impossível eu ter que dizer que não tinha tempo, ou que arranjar uma desculpa qualquer, arranjar um drible qualquer para não entrar numa coisa que eu acho importante e que tenho pena, porque a tecnologia não permitia isso, ou melhor, não havia a tecnologia no meu tempo, quando me iniciei como treinador, poder partilhar, poder absorver, poder ouvir, poder aprender e poder partilhar uma experiência ou um conjunto de experiências. Eu não gosto muito de dizer a minha experiência, digo sempre um conjunto de experiências, porque elas foram quase todas diferentes umas das outras, ninguém repete experiências, portanto elas foram experiências sucessivas que eu estou aqui de coração aberto para as poder partilhar. Não estou aqui para estar em acordo ou em desacordo com alguns que eu já ouvi, não ouvi todos. A excelência das palestras, das transmissões que se fizeram online, não ouvi todos, ouvi alguns, não posso ouvir todos. Não estou aqui nem para mostrar conhecimento diferente ou porque tenho mais conhecimento ou menos conhecimento do que os outros. Estou aqui com uma missão para mim importante. Poder, eventualmente, passa a vaidade, poder deixar algum legado aos mais jovens. Um legado feito de uma carreira que foi feita em crescimento constante. Esse crescimento, eu costumo sempre dizer que não podem levar a mal, pelo facto de eu, por a vida, me ter utilizado mais vezes, ter sido contemporâneo com uma série de épocas, uma série de metodologias, uma série de diferentes culturas, diferentes conhecimentos, diferentes crenças, diferentes conceitos geográficos, enfim, tudo o que eu fui acoplando à minha carreira, com diferentes níveis de futebol, diferentes situações geográficas e climatéricas em que vivi, e todas estas diferenciações que a vida me obrigou a viver, aliado ao conhecimento, que eu depois, lentamente, o melhor possível, o consegui aliar à minha experiência e pô-la em prática, aquilo que a segunda que eu estava a dizer em off, porque eu tenho a felicidade de conseguir fazer isso, e para mim é extremamente gratificante se eu não for visto como o treinador, mas como o cidadão, e não estou aqui a representar nenhum clube, até porque o meu contrato está em layoff, portanto está suspenso, mas sim como o treinador, o cidadão, que tem como profissão a profissão de treinador. Mister, vamos dentro da sua carreira bonita, que ainda continua para bem do futebol, para nosso bem, gostamos do futebol e esperemos que ainda com alguns anos pela frente, enquanto se sentir feliz no futebol, mais do que outra coisa qualquer, porque o futebol sente-se feliz consigo. Como é que está a lidar com esta situação
verdadeiramente excepcional, não é? Que nos atingiu a todos, a humanidade, não é o futebol, atingiu a humanidade. O futebol, obviamente, paga a fatura também. Como é que está a lidar com isso e como é que vê o futebol depois disto, não é? Olha, a lidar, eu penso que estou a lidar da mesma forma com que construí a minha vivência. Eu iria dizer a minha carreira de treinador, mas a minha vivência. E eu, naquilo que me é permitido classificar a mim, eu parti para a minha vida com aquilo que nasci. Eu nasci, é verdade, que nasci na época de 50, nasci com todos os sonhos que a época, se é que se pode chamar época, a essa altura, me permitia sonhar, mas parti com aquilo que partimos todos, com uma certa dose de ignorância, ou uma ignorância total quando nascemos. Por isso eu fiquei sempre grato, e hoje estou grato à minha ignorância, porque é ela que me faz crescer, é ela que me faz interrogar, é ela que me faz perceber. Esta altura da crise, penso que parte da igualdade com toda a gente. Aliás, este coronavírus, ou Covid-19, acho que pôs toda a gente a pé de igualdade. Então, muito democrático, não é? Foi muito democrático. E pôs-nos todos perante o facto que nós não sabíamos nada. É evidente que vamos sobre ele tendo cada vez mais conhecimento. Mas também é importante entendermos, porque ele nos obriga, até pelos dados que nos dá, assimétrico de um dia para o outro, de que aquilo que desconhecemos acerca do coronavírus, Covid-19, é muito mais o que desconhecemos do que aquilo que conhecemos nesta altura. E perante isto eu vivo na expectativa de perceber cada vez mais, perante aquilo que é a minha realidade, e eu funciono muito com as minhas realidades, perante aquilo que é a minha realidade, aquilo que eu perspectivo é como é que eu vou viver. Eu sei que provavelmente vai acabar o estado de emergência agora, vai depois vir o estado de calamidade, que o confinamento vai desanuviar-se aos poucos, mas a questão é esta. Por aquilo que eu já entendi, nós vamos ter que viver com este vírus até que apareça a sua verdadeira vacina. E aquilo que imagino é como é que eu vou viver, como é que eu vou aprender a conviver com isto, e já me estou a preparar para, assim que acabar o confinamento e assim que as liberdades, entre aspas, começarem a aparecer, como é que eu vou viver para não agravar aquilo, ou para não deteriorizar a minha saúde, e ter o cuidado de, respeitando a dos outros, fazer o mesmo. Em relação ao futebol, penso que este mês foi fascinante. Eu considero fascinante. Considero fascinante ver a inteligência do futebol neste mês. Toda a gente disparou com declarações, toda a gente utilizou uma série de coisas sobre aquilo que não sabia. Houve quem programasse finais de época sem saber quando é que se começava, e isso partiu logo até da própria UEFA, que marcou o dia 3 de agosto, sem saber quando é que iria começar. E eu nessa altura revoltei-me um pouco. Revoltei-me não por ser um revoltado, mas por não perceber como é que alguém marca o fim de uma coisa sem saber quando é que começa, ou pelo menos quando é que recomeça. Depois há sido agora, há poderes que convergem uns com os outros. O poder económico, que infelizmente se sobrepõe a tudo, sobrepõe-se ao poder político, sobrepõe-se ao poder da saúde, e há uma pressa enorme para que o poder económico seja recuperado. Mas ele vai recuperar, porque o mundo fez assim. Quando Adão e Eva cresceram, não havia poder económico, e o mundo foi crescendo, foi evoluindo. Aquilo que esperamos é que haja bom senso, haja inteligência, haja capacidade, porque, inclusivamente em relação ao futebol, principalmente em relação aos treinadores, eu penso que este foi o mais bonito e o mais belo de todos os desafios que apareceram aos treinadores. Agora, é importante ter competência para gerir, saber como é que se vai atuar em função daquilo que for a realidade que dentro de um mês nós vamos ter, não é de hoje, é dentro de um mês que nós vamos ter, o tipo de competições que vamos ter, o tipo de stressante que no aspecto mental ele terá provocado aos atletas.
Isto é uma coisa importante, porque a vida dos atletas, como toda a gente se modificou, há seguramente atletas mais fartos do que os outros estar em casa. Eu, por exemplo, vejo como treinador, e ontem trocávamos essa ideia, eu estou aqui em casa, estou no Algarve, estou eu e a minha mulher, nós não temos filhos, os filhos estão crescidos, estão com outra vivência, nós não temos os miúdos em telescola, não temos os miúdos a ocupar as televisões, não temos o miúdo a pedir um iogurte de 10 em 10 minutos, não temos o miúdo a cair de não sei quem, e isto, perante aquilo que é, aquilo que nós vamos encontrar daqui por um mês, quando voltarmos, ou se é que voltamos, vamos voltar, em que estado é que vamos encontrar as coisas? Portanto, não me parece importante estar agora a utilizar os GPS de há um mês atrás, não me parece estar a utilizar os treinos. Achei, digamos, vamos lá ver, achei aberrante aquela corrida aos treinos dos jogadores em casa, quando os jogadores confinados em casa, como qualquer tipo de população, aquilo que deveriam fazer era exatamente isso, viver como população, porque é uma das coisas que eles vivem muito pouco tempo enquanto são profissionais de futebol. Uma vida diferente, ter criatividade para viver essa vida diferente e, portanto, aquilo que vamos ter pela frente é, digamos que uma incógnita em relação àquilo que vamos encontrar e é um desafio verdadeiramente aliciante para ver quem é competente ou quem não é competente em termos de treinos. Mister, essa questão do treino em casa, e ontem vou partilhar isto, não é nenhuma confidência, quando estamos a conversar bastante tempo, como gostamos de fazer, sobre estas coisas, o Mister estava a dizer isso, que estava em casa com a sua esposa, os filhos já estão crescidos, e que, por exemplo, já não podia ouvir a publicidade da televisão, porque já a sabia de cor, e até falamos, um jogador que está em casa, confinado em 20, 30 metros quadrados, porque há muitos casos assim, não é? Nem todos os jogadores têm o grande jardim, ou uma grande garagem, a certa altura, que já não podem olhar nem para a bicicleta, nem para as cordas, nem para... que é normal, e realmente há aqui, é uma questão que tem que se perceber, que é o lado mental e psicológico de quem está fechado e está na flor da idade, que está habituado ao treino, que está habituado ao balneário, que está habituado ao desgaste físico, não é? Ramon, porque é verdade. Embora as pessoas queiram confundir décadas e vivência, a forma psicológica é uma das formas mais importantes e que mais condicionam o rendimento dos atletas e até dos próprios treinadores em relação ao seu pensamento. E psicologicamente as coisas são diferentes. Eu quando lhe falava que já não suporta publicidade, é por uma coisa muito simples. É quando eu fazia a vida normal. Eu chegava a casa, nem passava cartão à publicidade, ela dava, via, não. Agora, de 10 em 10 minutos, eu estou a ver a mesma publicidade e ando nisto há 43 dias. E digo assim, eu sou capaz de ver o telejornal, isto para ser simplista, para ser muito simples. Eu sou capaz de ver o telejornal porque me interessa, porque traz notícias novas, porque é par da atualidade com o que se está a passar no mundo. A publicidade é a mesma de 10 em 10 minutos. E há alguma publicidade que eu já não posso ver, já não vou comprar nada daquilo, porque aquilo... Mas isto é um fator que se passa comigo e nós estamos os dois aqui sozinhos. Agora, repara, quem tem que fazer uma hora de treino num apartamento, às vezes de 180 ou 200 metros quadrados ou 180 metros quadrados, onde a casa de banho está próxima da sala 3 metros e o jogador está ali a coabitar com a mulher e com 2 filhos, e que a mulher diz, olha, toma lá em conta desse, porque este eu vou dar de comer a este, ou uma... Pronto, aquilo que é a vivência natural das pessoas. Os jogadores não estavam habituados a isso. É evidente que para viver isso não é um drama. É preciso criatividade para viver isso. Eu dou-lhe um exemplo. Há pelo menos uma conclusão que eu cheguei. Eu não sei se sou um bom treinador ou se sou um mau treinador. Nem estou minimamente interessado em saber isso. Desde o tempo em que era estudante que eu tenho esta mentalidade. Agora, aquilo que eu sou, que eu tenho a certeza, é que sou um bom lavador de louça. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. A minha mulher agora não põe na máquina porque eu digo, não ponhas porque eu quero lavar a louça. Eu nunca parti um copo ainda. Pelo menos há uma coisa que eu já cheguei à conclusão. Em termos de metodologia de louça, eu sou simplesmente fantástico. E isto para vos identificar uma coisa que a minha cultura ganhou, e não ganhou ainda aquilo que eu queria, a minha cultura ganhou, com esta vivência que eu tive pelo mundo fora. As minhas realidades são aquilo que me fazem viver. Explicando-lhe as coisas. Eu digo sempre isto em termos de futebol e muita gente não entende.
Eu compreendo muito que haja uma ideia de jogo, compreendo muito que haja uma definição, uma forma de jogar. E eu digo sempre aos meus colegas e digo àqueles que começam hoje a carreira de treinadores. Eu, felizmente, sou um homem sem ideias. E quando digo que as pessoas estranham, dizem assim, o homem está passado, os anos criar Alzheimer na cabeça. Que Deus me perdoe, mas que o exemplo não é muito engraçado. Mas eu só tenho ideias consoante as minhas realidades. Porque eu também levei muitos anos, quando era jovem, a ter ideias e a teimar nas ideias. E as ideias mostraram depois que, perante as realidades, aquelas ideias que eu às vezes tinha não valiam seguramente nada. E é uma questão que se põe entre aquilo que se chama, eu vou-lhe dar este exemplo, não sei se será o exemplo mais bonito, e porque sou treinador, pôr na questão a teoria, a prática e a realidade. Quando a teoria é utilizada numa realidade que não aceita essa teoria, a realidade vence e a teoria perde. Isto aprendi em muitos anos. E as ideias que eu levo só são consonantes. Eu não vou teimar a levar uma ideia. Eu, quando fui para a China, foi uma coisa. Quando fui para a Tailândia, foi outra. Quando fui para o Egito e para os Emirados Árabes Unidos, e principalmente na primeira vez em que fui para o Egito, eu fui cheio de ideias para um grande clube, o Zamalek, 5 vezes campeão africano, campeão, como se costuma dizer, campeão europeu de África. A Champions lá de África, não é? Campeão dos campeões africanos. Exatamente. E quando cheguei lá, cheguei com uma série de ideias. E percebi logo diferentes coisas. Em termos de conhecimento biológico, eu tinha muita coisa para aprender. Os primeiros dias os jogadores pararam o treino e começaram a rezar e eu disse, isto comigo não vai acontecer. Eu sou profissional e isto vai acabar comigo. Não foi isso que acabou comigo, foi a teoria da cultura religiosa que acabou com aquilo que era a minha ideia. Depois de uma série de conceitos que haviam em relação àquilo que é a vivência social e àquilo que é a vivência cultural. As minhas ideias que eu levava, o meu conhecimento que eu levava, a única coisa que eu tive que fazer, em termos práticos, para explicar, para que todos entendam, foi enrolar tudo num cantinho, enrolar tudo no outro cantinho e depois utilizar o meu conhecimento, as minhas ideias, em função daquilo que era a minha realidade. Eu não modifiquei o conhecimento. Eu adaptei o meu conhecimento às realidades que vivia. E daí eu ter dito que cresci um homem... Cresci não. A partir de determinada altura, eu comecei a ser uma pessoa sem ideias. As ideias chegam com as minhas realidades. Então sim, consoante as minhas realidades, eu tenho dezenas de ideias. Eu tenho centenas de ideias. Umas boas, outras más. Essa questão de dizer assim, e isto é aplicável ao futebol, eu vou implementar esta ideia de jogo. Logo isso contradiz aquilo que é uma definição do que é uma ideia de jogo, ou um modelo de jogo, ou uma forma de jogar. E diz claramente porquê. Porque a primeira coisa que se deve fazer, quando se idealiza, quando se tem a ideia de idealizar uma forma de jogar, um modelo de jogo, a primeira coisa que o treinador tem que fazer é ser capaz de pesquisar muito bem, analisar muito bem o local onde vai inserir o seu trabalho. Logo aqui começa a grande diferença. Isso não quer dizer que não se ponha as ideias, mas atenção, que eu vou com esta ideia para aquele local, mas eu vou inserir o meu trabalho numa determinada situação de culturas diferenciadas, quando é o caso das culturas, de situações geográficas diferentes. E eu dou-lhe esse exemplo. Esta ideia começou a nascer em mim quando nem foi preciso sair para o estrangeiro. Quando eu saí de Portugal e fui treinar, saí de Portugal e fui treinar para o continente. Saí do continente e fui para as ilhas. As ilhas. E a metodologia a ser utilizada, ou pelo menos algumas formas de contornar determinado tipo de metodologias, elas estavam inerentes a um calor diferente. Por exemplo, do norte, quando eu saí de Braga
ou de mais Braga, que fui para haviam ordens de temperatura completamente diferentes, de 6 a 7 graus de diferença, em média, às vezes mais, e numa ilha que tinha microclimas, ainda por cima, com calor e umidades excessivas. Isso obrigou-me a considerar muito sobre a minha forma de treinar. Não era eu dizer que eu tenho esta ideia, era eu adaptar a minha ideia à minha realidade. E foi isso que foi para não voarmos aqui só nesta fase. Mister, esta questão da. Aliás, aqui eu depois vou às perguntas todas que nos estão aqui a fazer, ou tentar o máximo de perguntas possíveis, porque esta interatividade é um dos segredos aqui do sucesso da quarentena da bola. Mas há aqui uma questão que entronca no que estamos a falar já, que o André Domingos lança e que nós falamos ontem, que não é um risco enorme regressar à competição, isto partindo do princípio que há competição sem uma tal pré-época adequada a esta paragem. Ontem o Lopetegui deu uma entrevista em que referiu o exemplo de uma paragem na NFL, futebol americano, entenda-se, que resultou em 12 rupturas do tendão de Aquiles. Nós ontem falámos um bocadinho sobre isto, mas a sua ideia sobre esta questão da tal pré-época que é necessária para se eventualmente voltar à competição? Não. Cada caso é um caso, e atenção, que o futebol tem uma vantagem enorme. O futebol é um desporto complexo e imprevisível. É complexo pela complexidade das situações que se deparam em termos... basta de dizer isto. Em termos de equipação. Todos os dias, nós treinadores, e os jogadores também, conhecemos novas virtudes e novos defeitos nos nossos jogadores. Portanto, essa ideia de que a gente sabe tudo, não. Todos os dias, e felizmente acontece assim, acontecem novas virtudes, nós conhecemos novas virtudes e novos defeitos nos jogadores e os jogadores em nós. A questão tem a complexidade. Se fosse só a paragem de 2 semanas, 3 semanas, como era previsível, eu não via qualquer tipo de lesões. Estranho que o Lopetegui comece logo a ameaçar com tipos de lesões. Estranho. Mas é a opinião dele e provavelmente isso tem alguma probabilidade de acontecer. Não me parece que seja tão grande. Porque se olharmos, se fossem só 3 semanas, era quase comparável a acabar um campeonato e ir para um europeu. Se houvesse europeu este ano, os jogadores tinham paravam 2, 3 semanas, que era, digamos, aquilo que se chamava antigamente, hoje não sei como se chama, a quebra de forma para voltar a conquistar a forma. Agora, as lesões aparecem também pela forma como se treinam. Não sempre, há características intrínsecas no organismo dos jogadores, mas não aparecem só por se treinar muito ou pouco. E não me parece que para fazer um campeonato, ou terminar um campeonato de 10 jornadas, que seja algo de tão transcendente, ou que seja necessário ir a uma universidade qualquer agora estudar sobre aquilo que se vai fazer. Não. Vejamos bem. 75% desta época estava feita. Não acredito que no próximo mês, com jogos durante a semana, qualquer treinador possa agora mudar toda a estrutura tática, todo o trabalho tático com que trabalha, e, portanto, aí seria apenas recuperar o conceito que está na memória ainda, e não me parece... Aquilo que me parece realmente importante é trabalhar no aspecto físico. E no aspecto físico, hoje, há diferentes formas de trabalhar e diferentes formas de... quer dizer, eu não vou dizer o ótimo. Não é porque o ótimo seja necessário agora, porque perante esta situação é uma situação excepcional. Excepcional. Por isso, quando eu fiz o primeiro artigo no Facebook, a dizer que seria necessário, por exemplo, também tomar algumas medidas excepcionais nesta altura, por exemplo, hoje já se fala, aquilo que eu disse, de fazer 5 substituições, o que permitia fazer uma gestão melhor do plantel. Quem tem 22 jogadores, ou 23 ou 24 jogadores, não parece que seja difícil, não parece a mim que seja difícil, mas atenção, eu tenho muitos anos, e já vos disse uma coisa, alicerçado em diferentes metodologias de treino. Eu não sou fanático de nenhuma, eu sou apenas um indivíduo contemporâneo que passou por elas e que juntou delas as melhores partes. Mas pôr uma equipa a jogar futebol em 15 dias não me parece que seja necessário um milagre. E para quê? Para fazer 10 jogos num mês e meio. Se for para uma época, e repare-se nisto, há um contrassenso depois das opiniões.
Hoje, cada vez, e é verdade, as pré-épocas são cada vez mais curtas. Há equipas que começam as suas fases eliminatórias para as competições internacionais que começam 2, 3 semanas antes e têm pelo caminho um ano inteiro de trabalho. E não me parece, eventualmente posso estar errado, mas por aquilo que são os anos, que eu vou dizer simples para a malta entender bem, os anos a assar frangos que eu já levo destas teorias todas, não me parece. Agora, é evidente que vai haver, provavelmente, um aumento ligeiro da probabilidade de acontecer lesões. É verdade. Mas se nos prepararmos mal, daí eu dizer, este conceito que há agora, ninguém passou por ele. E agora é que se vai ver quem é competente e quem é que tem experiência ou não, ou capacidade, experiência ou não, vão-me pôr de parte, senão eles começam logo a dizer, não, ele está a dizer isto porque ele é experiente e ele sabe. Não. Quem é que tem capacidade de adaptação também, para se adaptar a uma realidade nova e vem ao encontro daquilo que eu dizia antes. Não adianta estar aqui a fazer qualquer tipo de coisa. O que interessa é que eu sei aquilo que sei, não tenho que dizer aos outros aquilo que sei, eu sei aquilo que sei as características dos meus jogadores, sei em que estado eles estavam, sei aquilo que eles poderão ter feito ou não. Agora, o que tem que ser, mais do que inteligente, é utilizar, e passamos para outra fase, uma liderança diferenciada em relação ao conhecimento que têm e fazer com que eles acreditem, com que eles possam seguir, com que eles possam entender, porque esta história de ideias de jogo e modelos de jogo é tudo muito engraçado, mas nenhuma ideia de um treinador passa se o treinador, primeiro, não explicar e, segundo, os jogadores, os liderados neste caso, venham a aceitar como válido. E a partir daí põe-se uma série de questões por coisa. Agora, se eu vou treinar de maneira diferente do Francisco, do António, ou se o António vai treinar como eu, não. Até por uma razão muito simples. São as coisas que eu digo. Eu, pela felicidade que tive de passar por todas estas formas de conhecimento, por estas todas as metodologias que ao longo da vida a cientificação me foi dando e me foi oferecendo, eu não me agarrei a nenhuma metodologia. Eu escolhi um método para mim. Eu tenho um método baseado em diferentes metodologias, onde tirei todas aquilo que me parece interessante e fiz interagir umas com as outras. Agora, quem quer ficar prisioneiro de uma determinada metodologia e de que isto é assim, eu dou-vos o conselho da Universidade da Vida, que é melhor. Não acreditem nisso, porque não é assim. Porque uma coisa é ter 5 campos relevados para treinar e outra coisa é ter um campo onde se pode pisar 2 vezes por semana. Muda muito. Mister, se a sua esposa não se importar, está aqui muita gente a pedir a ver se pode baixar um bocadinho a televisão, que está-se a ouvir mal. Mas só se ela não... Ela diz que para ela a telenovela é mais importante do que esta conversa. E é verdade, tem razão. Já baixou um bocadinho. Sabe, está ótimo, pronto. É que o povo é que está a queixar. Eu não ia dizer nada, mas eles estão-se aqui a queixar e realmente... Vê, esta é uma realidade. É uma realidade. Exatamente. No outro não há televisão, no meu há. Por isso é que eu tive que dizer que só se a sua senhora ajudasse. Ora bem... Está muito melhor e já agora agradecer também à sua esposa, como é lógico. Mister, para terminarmos este assunto, acredita que vai haver futebol na segunda liga, onde está o Leixões, ou depois da reunião ontem que vimos os presidentes dos 3 grandes apenas a representar o futebol profissional, acredita que só voltará o da primeira liga, como infelizmente para mim já se vai falando muito por aí? Remo, eu disse-lhe ainda agora que o futebol é extremamente complexo. E disse-lhe uma frase: eu tenho esta possibilidade de dizer as coisas, o que acontece é que há muita gente que não gosta da forma como eu digo as coisas. Mas há uma coisa que as pessoas têm de aprender. Eu devo tudo ao futebol, professor. Eu devo tudo ao futebol. Eu nasci de gente humilde, hoje tudo o que tenho, estou grato ao futebol e vou continuar eternamente grato ao futebol a minha vida inteira. E é uma pena que um treinador de futebol total, com jogador e tudo, tenho mais de 50 anos, não tenho o direito a ter uma opinião
E as opiniões podem ser as mais disparatadas que existem. Cada um diz os disparates que quiser. A mim também, eu reivindico esse direito de dizer os disparates que quiser. Por aquilo que eu estou a ver, eu disse-lhe agora uma frase que tinha alguma coisa de sarcástico, de sacanita. Eu estou fascinado com a inteligência do futebol agora. Estou fascinado. Porque todos os dias vês coisas diferentes e vês pessoas a dizer uma coisa num dia e dizer outra coisa no outro dia. Por exemplo, dá-me algum gozo perceber qual é a jornada que vai acontecer agora no próximo domingo, se é o Sporting com o Nacional, mas eles não estão na mesma divisão, não? Não. Então, não sei se o Sporting vai jogar com quem e o Nacional vai jogar com quem. E, portanto, porque estou a ver uma série de... costuma-se dizer que o futebol deve falar a uma linguagem só. E seria muito bom que o futebol tivesse pouca gente para falar, mas que falasse de uma forma acertada. Aquilo que eu estou a ver, e que parece que se vai adivinhar, é que vai haver um final de campeonato para a primeira, para a Liga Nós, e que todo o resto do futebol vai ficar miseravelmente abandonado. E eu pergunto se quer a Liga Nós, quer a Liga Pro, se não é de futebol profissional. Se o futebol profissional, afinal, só tem uma liga. Porque se houver capacidade para o país não é grande, não é um país grande, mas seguramente se há uma região para jogar uma liga, haverá necessariamente outra região onde se possam fazer. É evidente que não será o ideal. E eu, por exemplo, quando vi aquela ideia logo do Algarve, eu achei fantástica porque disse logo aquilo que as pessoas conhecem do Algarve, as praias, não conhecem mais nada. Porque depois fazer as duas ligas aqui em baixo, 18 jogos por semana, seriam necessários no mínimo 9 campos. Ora, eu começo a ver o campo do Estádio do Portimonense, o Estádio do Farense, o Estádio do Olhanense, o Estádio do Algarve, e depois mais alguns subestádios, como a gente costuma dizer em termos de princípios e subprincípios, subestádios e campos para treinar. Agora, acho uma pena até porque estou interessado em voltar ao trabalho, acho uma pena que a segunda liga não volte. Mas já vi clubes a dizerem que não lhes interessa voltar porque não pagam mais dinheiro, não sei quem, já não sobem, já não deixam, estão ali numa situação confortável, que não têm interesse nenhum. E eu digo, se a competição é assim, se alguém perdeu o interesse pela competição, a melhor coisa que faz é não jogar no próximo ano. Mister, vamos falar do Leixões, até porque temos muitos leixonenses aqui a acompanhar. Portanto, não teve muito tempo, porque aqui a pandemia apareceu logo pouco depois de ter entrado. Foi apresentada a 26 de janeiro, depois orientou os jogos com o Nacional, Varzim, Feirense, Covilhã, Benfica B e Farense. Dentro deste pequeno período, que balanço é que faz do trabalho à frente de um histórico, não é? E já lá vamos falar de outros contextos. Olha, a primeira coisa que sinto vontade de dizer, mas é que sinto mesmo vontade de dizer, é que estou eternamente, e vou estar eternamente grato ao Leixões por eu ter voltado ao trabalho. E por uma série de razões as mais diversificadas. Leixões é um grande clube, digamos que, como se costuma dizer, um monstro adormecido, tem uma capacidade impressionante. Tem uma das coisas que mais me apaixona em termos de futebol, que é infelizmente, nem todos os clubes têm uma massa adepta verdadeiramente fascinante, capaz de ir ao 8 e 800, quando as coisas estão mal, se calhar por estar no 8, se calhar por estar no 800, não sei quem, muito próximo daquilo que é a massa assistiva do Vitória, do Vitória de Guimarães, e portanto tem logo uma coisa que é riquíssima. Mas aquilo que foi a oportunidade foi que esta oportunidade de Leixões deu-me mais um fator de aprendizagem para a qual eu não tinha ideia nenhuma. Voltamos à mesma coisa. Quando cheguei a Leixões, o que é que eu me deparei? Deparei-me com uma equipa que não ganhava há 10 jornadas, que os últimos 6 jogos em casa empatou 2 e perdeu 4, portanto não ganhou os 6 jogos anteriores nenhum jogo em casa. Isto não estou a pôr minimamente coisas, porque há uma coisa que eu devo dizer, é que o treinador que me antecedeu terá de ser sempre elogiado, porque ele apanhou seguramente dificuldades que eu vim depois a encontrar. Portanto, aqui não há... E deixou-me, acima de tudo, condições excelentes com os jogadores, e deixou-me um plantel fantástico.
Mas quando eu entrei logo com um pormenor engraçado. Eu entrei no dia 27, 28 de janeiro. Exatamente. E tinha no plantel 8 jogadores novos que não tinham jogado vez nenhuma ainda. Tinham saído alguns jogadores e eu, digamos que 1/3 do plantel foi remodelado. Eu, para além de ter que descodificar aquilo que era a forma de treinar, os hábitos adquiridos em função de uma metodologia do outro treinador, tinha que fazer isso e incorporar 8 jogadores novos. Ainda por cima, tinha 3 ou 4 lesões. O que quer dizer, eu comecei a trabalhar praticamente com 50% do plantel. E depois tive uma agravante em termos de dificuldades. Mas as dificuldades ainda bem que existem. Aliás, eu penso que as dificuldades e a exigência fazem bem ao desporto. Porquê? Porque, repare, eu joguei 6 jogos, eu joguei com o primeiro, joguei com o segundo e joguei com o terceiro. Com o Nacional, a minha estreia no Nacional, depois jogo com o Feirense e depois jogo com o Feirense, que estava em primeiro, que nós colocámos em segundo, com o empate lá. Nós não jogámos com adversários fáceis, jogámos com os mais difíceis. E uma equipa que não estava a ganhar há 10 jornadas, em 6 jogos ganhou 2, empatou 2 e só perdeu 2. E quando para o campeonato, está numa altura de uma progressão fantástica. Eu tive pena do campeonato ter sido interrompido. Porque, para mim, os jogadores estavam a assimilar de maneira brilhante a mensagem que eu lhes transmitia. A equipa jogava aquilo que eu já queria, aquilo que eu desejava para a altura da época, e tinha a certeza que iríamos acabar muito bem, não direi subir divisão, mas aquilo que eu me comprometi a mim mesmo, que era acabar no terceiro ou no quarto lugar. E disso não abdicavam. Entretanto, acontece-me isto. Se vocês repararem, à terceira jornada que eu estou, vê uma notícia bombástica de que o Leixões foi condenado por um processo antigo, não sei quem. Quer queiramos, quer não, isso perturba qualquer família. Se estivermos em casa e o pai foi condenado por uma coisa qualquer, perturba. Sentimos alguns momentos de perturbação. Felizmente, fui clarividente, ou fomos clarividentes todos, em blindar o balneário, como se costuma dizer, e não passar cartão àquilo. A nossa missão era acabar o campeonato em forma. Portanto, aquele pensamento a nós não nos significava nada, porque deduzimos e chegámos à conclusão que o Leixões tem pessoas inteligentes para resolver esse problema. Passado outra vez, veio a suspensão do campeonato. E a verdade é que a equipa vinha de uma forma crescente, cada vez melhor, a jogar um futebol mais acutilante, sem perder tanto tempo naquilo que é esta. Eu não gosto muito de utilizar esse processo, há quem gosta, eu não gosto muito. Sem perder muito tempo na fase de construção. Acho que se está a perder muito tempo na fase de construção e, inadvertidamente, este tempo que se perca na fase de construção, mesmo que sejam segundos, poucos segundos, 10 ou 12 ou 30, porque os sistemas defensivos, a organização defensiva das equipas está muito mais forte do que há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o tempo excepcional a mais, o tempo acrescentado que se leva na fase de construção, permite uma melhor organização defensiva da outra equipa. E dou um exemplo deste que é de uma equipa que não está preocupado com a fase de construção, mas está preocupado em criar desequilíbrios e preocupar uma desordem de ideias na equipa adversária. Chama-se Liverpool nesta altura. Porque o tic-tac do Barcelona funcionou, mas agora o Klopp pôs-lhe uma situação em que aquilo que é a fase de construção não é esperar pelo erro do adversário, mas é provocar o erro do adversário. E é isso que o Leixões ia fazendo agora. Ia juntando um futebol mais moderno, mais acutilante, com a posse de bola que é natural, porque eu hoje estou a falar tanto em posse que eu pergunto uma coisa, mas há alguma equipa que jogue bem que não tenha posse de bola? A minha equipa tem posse. Por amor de Deus, mas quer dizer, só se a gente decidir jogar um jogo sem posse de bola. Embora eu defenda pela experiência que tenho, que é possível controlar um jogo sem ter a bola. Isto é outra coisa discutível. Eu entendo que é possível controlar. Por exemplo, eu vou jogar com uma equipa de conteúdos melhores do que os meus, em termos de jogadores, em termos de condições de trabalho, em termos de capacidade tática e técnica dos jogadores. Portanto, a priori, não vou pensar que tenho mais tempo de posse de bola do que eles. O que eu tenho que fazer é um racionamento,
um aproveitamento do tempo em que eles têm a bola para comandar o jogo sem a bola. E é possível comandar o jogo sem bola. Não. Fez bem e vamos pegar nisso outra vez, de certeza absoluta. Eu já tomei aqui algumas notas, já ontem, quando conversei consigo, mas agora também, e já vamos falar nisso outra vez. Ainda no Leixões, o que é que o seduziu no projeto Leixões, além de, obviamente, a história do clube, os adeptos, como já referiu, o que é que o seduziu? Uma pergunta que está aqui muita gente a fazer. Foram várias as coisas. Eu vou dizer que, pronto, vou dizer a verdade, porque é a única forma que eu tenho de viver. Eu estive doente, é público, toda a gente sabe que eu estive doente, e eu, em função da gravidade da doença que tinha, é evidente que eu tive a felicidade de recuperar muito depressa, graças a Deus, e tive 5 convites para voltar ao futebol. Só que a lei da vida ensinou-me uma coisa. Eu sou dos poucos treinadores que ando há 23, 24 anos, eu nunca tive um ano parado. Nunca. Tenho esta particularidade e esta estatística. Desde que comecei, não parei um ano sequer. Portanto, com viagens pelo estrangeiro, eu tive todos os anos a trabalhar. Eu não criei anos sabáticos para me remodelar. Eu tive todos os anos a trabalhar. E tinha afastado. E eu, quando estive doente, e a doença ensinou-me a viver a vida, ou pelo menos alertou-me para filosoficamente eu viver a vida de uma outra forma. E eu decidi fazer uma coisa que não tinha feito ainda. Viver um ano com a família. Viver um ano, porque tenho uma família fantástica, porque tenho filhos verdadeiramente fabulosos, fascinantes. Tenho uma esposa que é minha namorada, minha mulher, minha dona de casa, minha empregada, minha patroa, é tudo. Eu decidi viver um ano assim. E não aceitei nenhum dos convites que tive até janeiro. Eu fui operado no dia 5 de janeiro e, portanto, considerei que só depois de um ano é que eu ia voltar a trabalhar. Apareceu-me o Leixões, que foi uma pérola que apareceu na minha vida. O Leixões estava-me a dar a hipótese de voltar ao mercado de trabalho. E é bom entender que eu tive um ano doente. E por causa disso é que eu tive um ano sem trabalhar. E assim que me apareceu esta pérola Leixões, pérola mesmo, um clube de história, um clube com uma história muito superior à minha, porque de grandes trabalhos fez, que é um clube com argumentos fantásticos, foi-me dada esta possibilidade. Ainda por cima me deram esta possibilidade, não me exigindo que eu subisse divisão depois daquilo que estava a acontecer na época, que eram 10 jogos sem ganhar, e a massa adepta desiludida, e a massa adepta frustrada, e os dirigentes, de certo modo, também frustrados por o investimento que fizeram, não era para aquilo, disseram-me só, mister, não é impossível, mas tente subir divisão. Em função daquilo que eu encontrei, e daquilo que a mudança do terço do plantel, dos jogadores, vou repetir, vieram 8 jogadores novos. E não é fácil incorporar 8 jogadores novos quando se pretende destruir, entre aspas, destruir não é aqui maldicência em relação ao projeto antigo, destruir uma determinada metodologia com que eu não concordava. Então o Leixões vê para mim como a menina dos olhos dourados, dos olhos brilhantes, dos olhos bonitos, e que me deu essa possibilidade. E achei um projeto fantástico. E agora cheguei à conclusão de uma coisa. É que o Leixões merece perfeitamente que as pessoas sonhem, que as pessoas tenham um sonho bom. O Leixões há de voltar. O Leixões tem todas as condições para ser um clube. Geograficamente está muito bem localizado, próximo das zonas de decisão do futebol do Norte. Do futebol do Norte. Eu estou a falar do futebol. Porque há 2 tipos de futebol. O do Sul e o do Norte. E os poderes de decisão discutem-se muito entre essas coisas. Tem uma organização boa. Deverá ser melhorada. Não é daquele tipo de clubes que se diz não, nada presta, não. Tudo no Leixões é bom. A vantagem é melhorar. Tem um estádio que, se um dia o Leixões voltar à primeira divisão, seguramente que vão fazer reconstruir aquelas situações, o que quer dizer que, em termos de estruturas ou infraestruturas, chame-lhe o que quiser, tem tudo. E para mim foi fascinante ir para o Leixões. A lição que tenho em relação ao Leixões é de gratidão. Gratidão pela minha vida, pelas coisas e pelo facto de eu estar outra vez no mercado de trabalho. Porque se eu estivesse fora do mercado de trabalho, eu era um treinador que as pessoas iam dizer, como muita gente me disse, e eu brinco com os meus colegas, às vezes, com o Vítor Oliveira, então brinco muito,
Digo sempre a ele, opá, bandido, tiveste de devolver a gravata que foste comprar, a gravata preta que foste comprar, porque estavam à espera não sei quem. Eu provavelmente ficaria fragilizado no aspecto de trabalho. E como digo, a minha condição e a minha idade não me atrapalha rigorosamente nada, e podemos falar nisso depois, se houver hipótese de falar, é que eu sou mais novo do que alguns treinadores que estão no top e em grandes equipas do que sou um treinador na idade mais consciente e mais. Aquilo que é a modernidade do futebol, agora vou aproveitar. Contemporâneo, não é? Das várias realidades. Contemporâneos. Não, e agora de uma coisa, que é a modernidade. É que se eu tivesse 68 anos, como tenho agora, e me sentisse cansado, feito velho, não, tem piada que eu sinto-me um velho jovem, um velho porreiro, um velho puto, mas aquilo que foi a evolução natural do futebol também me ajudou a trazer uma coisa. É que hoje não há o treinador e o adjunto quando eu comecei. Era só o treinador e o adjunto. Hoje há equipas técnicas. E as equipas técnicas permitem-me trabalhar muito mais e muito melhor do que se trabalhava há uns 10 anos atrás. Porque hoje eu não me entendo como treinador, eu entendo-me como o gestor da competência dos outros. E se os que estão à minha beira, se os que estão próximo de mim forem competentes, eu apenas tenho que fazer a gestão, ditar as ideias. Eu não sou pago para treinar, porque para treinar tenho o meu preparador físico com 31 anos, tenho o meu adjunto com 48, e aquilo que eu aprendi na Tailândia, e isto é o recado que eu trago da Tailândia, foi quando o presidente me disse assim, não, eu não te contratei para treinar. Eu contratei a tua inteligência para que estes possam ser geridos. Eu quero ter alguém competente a gerir esta gente para treinar tudo. O teu preparador físico tem 32 anos, estás perfeitamente à vontade. Este é da faculdade, vem da área de formação da faculdade, estás à vontade. O outro treinador adjunto tem 48 anos, está na idade ideal para não sei quem. Tu aqui és o cérebro e és a inteligência. Isto foi o que ele disse, não é o que eu estou a dizer. E, portanto, hoje para mim é muito fácil treinar, é muito fácil. Eu não tenho que andar a correr, eu não tenho que andar e se quiser fazer, felizmente ainda o consigo fazer. Mas não tenho que fazer isso. Aquilo que eu tenho que fazer é o gestor de uma série de ciências, das quais não sou doutorado, mas que tenho conhecimentos para abranger todas, e depois, utilizando as competências que não me importa sequer que alguns dos meus adjuntos sejam mais competentes do que eu nas áreas em que eles estão, a especificidade da sua área, eles dizem que faça eu a gestão, porque eu é que defino o futebol que eu quero, eu é que defino a forma de jogar que eu quero, eu apenas digo, para este trabalho, para esta forma de jogar, eu quero este, porque todas as condicionantes, até mesmo aquelas, todo o tipo de trabalho requer um tipo de esforço. E quando as pessoas dizem que o futebol da periodização tática já só é tático, não é mais físico, estão enganados. Todo o tipo de qualidade que se pretende fazer no futebol requer um tipo de esforço. E que se chama, eventualmente, pode chamar a especificidade em relação à modalidade, pronto, em relação à modalidade, e em relação àquilo que eu quero da minha equipa. Porque eu não quero que a minha equipa jogue só bem. Eu quero que a minha equipa jogue bem e rápido, e depressa. Eu quero que a minha equipa corra mais. Eu quero que a minha equipa chegue primeiro. E para chegar primeiro, é preciso que a noção em termos de conteúdo estático esteja assemelhado e que o façamos de forma mais prática e mais eficiente. É este o meu conceito de futebol. Pode estar naturalmente articulado. É o seu. Mas é engraçado que as equipas jogam bem, as minhas equipas jogam bem, até é engraçado. É uma curiosidade, não é? É um... Ora, Mister, os leixonenses, vários, eu vou só pegar aqui no Rui Cruz e no Vasco, mas são vários que estão a perguntar se vai continuar na próxima época, independentemente se há campeonato ou não. Isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Olha, há uma coisa que é um pensamento que foi meu e que nunca foi divulgado. Quando veio aquela história de que o Leixões tinha sido derrogado para a segunda, terceira liga ou para o campeonato nacional de Tónios por causa daquele problema que continua a ocorrer, mas que o clube recorreu, eu disse, olha, eu sou tão teimoso que se o Leixões quiser e se os Leixões tiverem que ir para a terceira divisão, eu sou capaz de ir também.
porque acho que isto é uma injustiça, castigar um clube por algumas arbitrariedades que algumas pessoas possam ter feito ou não. Não foi o clube em si que o fez. Quem fez, sim, se alguém... Eu estiver a gerir uma empresa qualquer, tem que ser responsável por isso, não. Agora não vai ser a empresa com 100 anos. E achei muita pena que... Achei e acho que se o Leixões for castigado, desculpa lá a forma direta como diz, mas quem tem de ser castigado é quem fez as coisas e não o Leixões não fez nada. E nessa altura disse uma coisa muito engraçada. Olha, se for assim e se eles entenderem, eu vou mesmo. Não tenho qualquer tipo de problemas porque eu não ando aqui. A minha carreira que está feita é uma carreira da qual eu tenho orgulho, é bonita. Ainda hoje estive a ver, em 135 anos de futebol, só 6 treinadores chegámos a fazer mais de 500 jogos na primeira divisão. Eu sou um deles. Eu sou um deles. Foi o Jesus, foi o Vítor Manuel, foi o Manuel Zé, foi o Fernando Vaz, foi o Mário Wilson e foi o Manuel de Oliveira. 3 já desapareceram da área dos vivos, infelizmente. Dos que estão praticamente, a sou eu. E estas marcas, desculpem lá a imodéstia, que eu também não gosto de ser daqueles tipos assim, muito simplistas. Eu gosto de ser simples, mas não gosto de ser simplista. Não é qualquer um que chega lá. 564 jogos, dos quais 60 ficou adjunto. E, portanto, todas estas coisas, eu não ando aqui para enganar ninguém, eu ando aqui para deixar ao futebol, quando o dia que eu tiver de deixar, no dia em que eu sentir que não posso mais, deixar um legado que seja respeitado e que seja aceitável pelos outros. O João Paulo, que está ligado ao Leixões há muitos anos, é, portanto, team manager, diretor de futebol de formação, já o pai era um leixonense de muitas gerações, costuma estar aqui também na quarentena da bola. Pergunta para recordar aquela meia-final em Braga com o Leixões, não é? Quando estava do outro lado. Bem, digamos que esse foi um dos momentos mais duros, um dos socos do estômago que eu dei maiores. Eu recordo-me perfeitamente, e acho que isso é uma maldade do João Paulo, não é, João? João Paulo, exatamente. Acho que é uma maldade do João Paulo. Porque nós jogámos nesse ano, nós tínhamos a equipa B, nós jogámos com Leixões nesse ano, jogámos 5 vezes. 2 para o campeonato, e depois fizemos jogos de preparação com Leixões, jogos amigáveis, estava a Carvalhal no clube, na esquina, no Leixões, e nós tínhamos um conforto grande e escolhíamos sempre o Leixões para partilhar muitos treinos, fazíamos treinos. E nunca perdi com o Leixões. Nunca. Talvez foi um excesso de confiança. E confesso que 90%, para não dizer mais, 90% dos bracarenses estavam convencidos, como eu estava convencido, que nós íamos passar a eliminatória. O convencido é uma coisa, a prática é tal questão. Teoricamente, todos pensavam nisso, na prática deu tudo errado. Mas tivemos alguns assuntos. Nessa semana houve um caso que perturbou, porque foi injusto, passadas as santos, todos continuam a dizer que foi injusto, o caso do doping do King, que saiu da baliza e entrou o guarda-redes, que era um guarda-redes... pronto, era o segundo guarda-redes, mas não era o King. Não era o King, pronto, claro. E o Leixões ganhou. O Leixões fez um gol, depois fez, nós tentámos recuperar, e depois quando nós tentávamos tentar recuperar 2-1, há uma coisa que eu me recordo desse jogo. Não foi, eu vi uma vez um comentário nas redes sociais de um adepto do Leixões que disse que me tinha visto a chorar. Não me viu a chorar porque eu vou ser sincero, isto pode ser duro dizer, mas nem pelo meu pai, que foi o melhor pai do mundo, eu chorei uma lágrima. Portanto, eu sou muito frio naquilo que é as minhas emoções, eu sou emocionalmente muito controlado em relação a isso, eu não chorei. Mas acontece uma coisa, andei a 80 metros sem saber onde é que estava, é verdade. Andei daquele espaço que foi do banco até ao túnel. Eu confesso que passei aqueles 80 metros, 100 metros, e depois recordo que fui para casa e tive até às 5 e tal da manhã a ver televisão. Eu fechei-me no meu escritório,
tenho lá um escritóriozinho, fechei-me no meu escritório, a minha família toda compreendeu, nem falaram comigo, não, disseram só, pronto, fica tranquilo, fica aí. Só tive um amigo, realmente um amigo, que houve alturas que me apeteceu tratar mal, que foi o meu cão. Ele não sabia se eu tinha ganho o jogo, se tinha perdido, e queria festa, de meia hora, queria festa comigo. Foi difícil, mas foi por mérito do Leixões. O Leixões foi à final da taça e faz também uma final brilhante, perto por 1-0, acho que foi por 1-0 que perdeu, e deixou marcas, mas não deixou nada de antagonismos, nem nada de mau caráter em relação ao Leixões. Não, aceitei aquilo como uma derrota de um clube que na altura, em situações classificativas, era menor do que o Braga, e que nós no Braga, naquele dia pelo menos, tínhamos ido eliminar o Porto ao Estádio das Antas. Eliminámos o Porto no Estádio das Antas. E naquele dia com Leixões fomos incompetentes. Não fomos competentes para vencer Leixões. Fomos incompetentes. Ou não fomos tão competentes como sim, como era costume no Sporting Clube Braga. O Ezequiel Pinheiro, numa altura em que se fala de muitos jogadores de Leixões que estavam a valorizar-se muito também ao longo agora deste período e que já estavam com algum nome, mas nomeadamente há Gonçalo Franco, que tem estado muito na voga. Portanto, o Ezequiel Pinheiro pergunta-lhe, Gonçalo Franco é sinónimo de quê? Além de talento, não é? Que é evidente. Olha, o Gonçalo Franco tem uma particularidade. É filho do Franco. Do Pedro Franco. O jogador do Vitória. Mas eu não conhecia nada do Franco. Apenas verdadeiro, não conhecia nada do Franco. E acontece que as primeiras 2 semanas as preocupações eram tantas que eu não conseguia analisar todos os jogadores ao mesmo tempo. E o primeiro jogo ele não jogou, o segundo ele não jogou, penso que os primeiros 3 jogos não jogou. E um dia, eu vou dizer isto porque esta é a realidade do futebol. Um dia, o presidente do Leixões e o Sr. André, o diretor desportivo, falaram e chamaram a atenção ao mister: olha que este miúdo é muito bom, não sei o quê, veja lá, não se deixe perder com estas coisas todas, isto está a ser tudo muito rápido. E eu olhei e disse: pronto, tá bem, eu vou pensar na vossa ideia, isto não é, felizmente só tive o presidente que disse: isto não é o presidente que mandamos ver, foi o presidente que alertou para a mister, veja lá, o miúdo, nós temos este miúdo para ter umas condições fantásticas, é provavelmente um jogador promocional, um jogador vendável, veja lá, pegou os olhos do miúdo e disse: presidente, olha, para casa, e fui para casa. Isto aconteceu a uma sexta-feira. Fui para casa, estive a pensar, depois falei com a minha equipa técnica e eles disseram assim: o miúdo, porque eu não posso ver tudo, está claro. Do omnipotente. Não há muita gente que o assuma no seu lugar, mas é verdade. Não assume, mas depois andam cobardemente a fazer figuras tristes. Quer dizer, eu assumo todas as coisas do futebol. O futebol para mim é paixão, é contacto, é diálogo, e as pessoas, eu estou ao serviço de um clube, tenho que privilegiar a minha entidade patronal e fazer com que os jogadores rendam mais e que os jogadores sejam vendáveis, que hoje é uma das coisas que se põe, que é o futebol é também negócio. E, portanto, a partir da altura, chamei a equipa técnica, falámos na equipa técnica, e passado 3 horas decidi. E até vou ser sincero, porque as pessoas podem pensar aquilo que quiserem, porque a minha vivência, que está aqui a falar, é um indivíduo que fez 564 jogos a primeira vez. Não é o Zezinho da esquina, o miúdo não sei quem, está a querer impressionar todos. E eu telefonei ao presidente, passado de 3 horas: olha, presidente, estive a pensar nisto, sabe o que é que vai acontecer? Eu vou pôr o miúdo a jogar no domingo. Vou mudar isto tudo e vou pôr o miúdo a jogar no domingo. E o miúdo joga, faz um jogo fantástico, depois assim, e agora digo assim, e agora tirar o miúdo. O miúdo joga, farta-se jogar, agora sou eu que não tenho coragem de tirar, porque é um jogador que está ali e é uma pérola, segundo a qual o Leixões vai seguramente ter bons proveitos. E há outros, fala-se de outros, não há mina, etc. Ele tem uma característica que vinha do conhecimento que eu tinha do pai, é que ele tem caráter. E um homem de caráter
vale uma fortuna. O Franco Pai, Sem dúvida. Foi dos jogadores que mais me ajudou a subir de divisão com Vitória. E lembro-me que o Jeromel era suplente na altura. O Jeromel era o melhor central que eu tinha. E nunca jogou na subida de divisão. Os 14 jogos, o Jeromel ficou sempre de fora. E eu dizia assim, enquanto o Franco e o Danilo jogarem assim, ó Jeromel, tu não vais jogar. Tu és o melhor, mas tu não jogas. A gente só pergunta, vou mudar isto porquê? E o Jeromel ria. Mas é preciso também fazer com que os jogadores aceitem as coisas. Porque claro. O Jeromel é claramente o melhor. Isto chegou à seleção do Brasil. Era o melhor de todos os centrais. E não jogava. Então, o Grêmio agora, um grande jogador. E quando acabava os jogos, eu dizia sempre ao Jeromel, olha, desculpa lá que diga, mas estás lixado. O menino não joga outra coisa. Quando eu fizer assim, tu não vais jogar. E o Jeromel dizia, Mister, deixa que eles ganhem, eu não jogo. Mas isso é preciso criarmos afetividade também nos treinadores. Não pode ser o ditador, o gajo que manda, não. O Mister defende isso na liderança com os seus jogadores. Gosta dessa proximidade? Gosto porque, vamos lá ver, eu prioritariamente, antes de começar a ser treinador, tinha metido os papéis para entrar na banca. E hoje reconheço que os gerentes bancários dão-se muito bem com o que é normal, com os funcionários normais. Sim. E, portanto, não percebo porque é que o treinador de futebol não sabe dar bem com os jogadores. Cada um no seu patamar, claro. Vou-lhe dar um exemplo. Eu, se estiver sentado num restaurante, com a minha família, com a minha mulher e os meus filhos, mas principalmente com a minha mulher, porque os meus filhos agora estão grandes, e se entrar um jogador que vá para uma mesa diferente da minha, eu fico ofendido. Eu quero que o jogador venha para a minha mesa. E quero que seja na minha mesa aquilo que ele é naturalmente. Se tiver que beber vinho, bebe vinho. Se tiver que beber... Agora, que saiba fazer as coisas com inteligência. Porque os jogadores inteligentes são aqueles que fazem tudo e nunca são apanhados em nada. Ora, se o jogador não vier para a minha mesa, no lugar em que está na minha mesa, considero-me ofendido. É porque eu não sou uma pessoa grata para eles. E aquilo que são os processos de liderança, hoje são completamente invertidos. Aquilo que era o vértice da pirâmide, o líder tem que estar no vértice da pirâmide, está completamente ultrapassado. As lideranças estão diferentes. O líder hoje tem que estar no meio do círculo, no meio do seu historial com que está a trabalhar, no meio dos seus liderados. Apercebe-se com mais facilidade dos problemas que eles têm, porque os têm. Eles apercebem-se também mais da proximidade e do rigor. E o líder já não é mais o que está no vértice da pirâmide isolado. Eu sou o líder, vocês fazem assim. Isso não é liderança. Isso é ser capataz. E, portanto, aquilo que eu aprendi em termos de liderança e de psicologia fez-me mudar muitos conceitos que eu hoje, confesso, digo assim, quando me falam do facto de ser treinador há tantos anos, eu digo assim, calma, malta, porque eu ri muito daquilo que fiz há 20 anos atrás. Dá-me uma vontade de rir enorme. E aí é que eu digo sempre aos meus colegas treinadores jovens, se eles daqui a 10 anos forem capazes de rir deles próprios, vão ser fantásticos treinadores. E se for preciso ser animador, há dias em que nós precisamos de ser animadores do balneário. Olha, dou-lhe um exemplo. Quando nós jogamos com Lixões, nós perdemos e aquilo foi um pesadelo, foi ser fechado, as pessoas à porta, a polícia para sairmos de lá, não sei o quê. E na quarta-feira a seguir nós tínhamos jogo para a Taça de Portugal. E eu no outro, a seguir ao jogo de Lixões, tive que ir treinar. Sabe Deus com que esforço eu fui treinar e os jogadores foram treinar. E lembro-me perfeitamente que nessa altura eu fui mais um animador do balneário do que foi o treinador agarrado ao programa de trabalho, àquilo que é convencional fazer, ao microciclo, ao morfociclo, chama-lhe o nome que quiserem, porque para mim continua a ser uma semana de trabalho. Podem chamar morfociclo, eu também lhe posso chamar se quiser, mas eu não lhe chamo. Para mim seria uma semana de trabalho. E a seguir àquele dia, eu tinha jogo com o Passos de Ferreira para a Taça de Portugal em Braga e tinha que ganhar. E tive que fazer 3 dias praticamente de animador de balneário, entre aspas, o que é um animador, não é o palhaço como as pessoas dizem, mas tive que deixar de ser treinador para ser pai, para ser amigo e para lhes dizer antes do jogo do Passos de Ferreira, malta, só vos peço uma coisa. As pessoas vão dizer se eu fiz isto, e se fiz isto, este gajo é um louco, é um lírico. Não, são as minhas realidades que vão fazer isso. Quando for o jogo do Passos de Ferreira, malta, vão para dentro do campo e jogam o pior possível, que vocês não vão ser capazes de jogar qualquer coisa assim. E os primeiros 45 minutos foram muito maus. E depois aí, eu cheguei aos segundos 45 minutos de malta, já chega, já caímos na realidade. Já fizemos aquilo, a ansiedade já saiu, o nervosismo já saiu, os adeptos já estão aqui há 45 minutos, eles mais do que isto já não vão assobiar,
está na altura de nós darmos a volta. E isto é preciso ter capacidade de liderança, é preciso ter engenho, é preciso ter arte, é preciso ter criatividade, é preciso ter conhecimento. Mr. Manuel Gajuda, temos aqui, eu vou já a seguir a essa, uma pergunta do Mr. Renato Paiva, do Sport Lisboa Benfica, já lá vou, porque é uma pergunta interessante, mas uma do Paulo Lopes, que fala: depois de toda esta carreira fantástica, surgiu-lhe convites de 2 históricos, mas da segunda Liga, Académico de Viseu e de Leixões, e ele pergunta se não lhe surgiu a Primeira Liga ou o Mister não aceitou as propostas que apareceram, e se consegue explicar isso. Apareceu uma equipa da Primeira Liga. Uma. Não vamos agora dizer quem foi. E apareceu também uma que eu não me importo dizer e que tive desgosto em não ter aceitado. Mas não aceitei exatamente por causa de estar naquele período em que não queria treinar. Que foi o meu querido Torriense. Convidaram-me para ser o treinador e o diretor desportivo e tudo ao mesmo tempo para fazer aquilo. E eu tenho o Torriense no coração. Sim. Tenho uma vaidade em dizer que treinei o Torriense, que é uma coisa crescente. Portanto, do Torriense falo, depois apareceram outras. O do Viseu foi assim. Eu, antes de ir para a China no último ano, o senhor presidente do Viseu tinha-me convidado para ir para o Viseu. E eu, dias antes, tinha recebido uma proposta da China. E falei com o senhor e disse-lhe exatamente isso. Ao presidente: olha, você estava a convidar, mas eu dei-lhe uma cópia do contrato da China. Olha, veja lá o que está aqui, eu recebi isto agora, tenho este contrato para assinar e para mandar para a China. E o presidente olhou para mim e disse assim: mister, vá lá embora para a China. Tem hipóteses, portanto, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E fui. E quando voltei, voltaram à carga. Eu tinha vindo da China, voltaram à carga, digo assim: pronto, está bem, vamos lá fazer esta coisa, até porque tinha um desejo enorme de ir para Viseu, porque eu fui e sou bastante amigo daquele que era o antigo presidente da Câmara de Viseu. Foi meu alferes na tropa, na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, e ele sempre que me via, ele era o presidente de todos os presidentes das câmaras do país, o Fernando Ruas, e ele, todas as vezes que me dizia, tu um dia vens aqui parar a Viseu. E aquilo foi uma situação muito engraçada. A do Leixões, já expliquei em relação àquilo que foi uma situação... Mas a pergunta vai no sentido de se há alguma mágoa por não ter aparecido mais clubes da Primeira Liga. Não. Não, ouça, os homens... Os clubes têm o direito de pensar aquilo que querem. E, acima de tudo, há uma coisa que o futebol cometeu como um erro enorme. Os presidentes, legitimamente, mas legitimamente mesmo, querem cada vez mais conhecimento nas suas equipas. O problema é se eles sabem o que é conhecimento ou não, mas que o querem. E então que, nos últimos anos, a imprensa, de certo modo, totalmente concedeu como conhecimento, foram aqueles que passaram pelas faculdades, ou que foram jogadores de grandes equipas, ou que não é preciso nada para ser treinador de futebol, que nem é preciso curso para ser treinador de futebol. Isto é um negócio e, portanto, sei lá, pensaram eventualmente que eu tenha sido um Zé da Bola, que não tenha estudado antes, que não tenha estado inscrito no ISEF, que não tenha feito a minha cultura desportiva e a aquisição do meu conhecimento através de métodos válidos. E pronto, está ultrapassado, queremos sangue novo, mas depois, por exemplo, a gente começa a ver que quando se é jovem, aquilo que a palavra jovem diz no dicionário é que é jovem e tem ainda pouca aptidão para a vida. É verdade. Uma coisa é eu ter, quando tinha 25 anos, eu era, digamos que, um bocado bandido, outra coisa, com 50 anos já não tenho tempo para isso. E as pessoas querem mais modernidade, querem mais... Agora, a modernidade faz-se de competências e de valências. E eu digo-lhe uma coisa, só conheço duas formas da formação de treinador. É quem vem da faculdade, ou quem vem do plano teórico, vamos pô-lo assim,
do plano teórico e quem vem do plano da prática. Mas, se seguir os mesmos caminhos, sempre no campo da prática e sempre no campo da teoria, nunca mais se encontra um bom treinador. Eu, felizmente, sou um prático. Vim da prática, de uma prática que eu detestava, porque dá-me vontade de rir daquilo que se fazia nos treinos há 30 anos atrás, e que eu também fiz depois como treinador. Eu comecei a utilizar o método empírico, baseado naquilo que era a minha imaginação, e aqui na imaginação, as pessoas às vezes, quando eu digo isto, ficam assim um bocado de coisa. É que a imaginação é uma coisa unipessoal. A imaginação não é todos têm. É uma coisa unipessoal e cada um tem a sua. Uma melhor, outra. E aquilo que eu utilizei depois foi, como tinha a prática e tinha uma imaginação fértil de bom estudante, nunca tinha chamado, eu que não gostava daquela prática que me tinham feito, comecei a teorizar ou a imaginar os mesmos treinos feitos de forma diferente. Então, cheguei à conclusão, quando agarrei que não queria ser treinador, mas quando depois encontrei aquilo que era a minha existência, que é uma vida fascinante e não uma vida torturante, como muitos dizem, eu continuo estes anos todos a dizer que é fascinante ser treinador de futebol, eu necessitei de conhecimento. E há uma coisa que é fantástica. É que o conhecimento nós compramos, ou escrevendo numa faculdade, ou numa escola, ou comprando livros, ou de forma autodidática, não sei o quê. A prática não se compra. Eu tinha a prática. E então comecei a teorizar a minha prática. E aquilo que é os dois caminhos que são paralelos, a teoria e a prática sempre no mesmo caminho, eu convergi as duas e comecei a ir da minha prática para a teoria. À medida que fui ganhando conhecimentos, eu pensava que aquilo que seria a minha imaginação um dia iria desaparecer. Enganei-me verdadeiramente. Porque quanto mais conhecimento tive, mais imaginação aponho. E porque tenho uma imaginação que é unipessoal, eu ainda hoje continuo a fazer aquilo que é verdadeiramente fantástico. Utilizar o meu conhecimento com a imaginação. Eu sou muito pouco influenciável. Quando as pessoas me perguntam quem é que me influenciou, eu digo sempre, vocês estão enganados. A mim ninguém me influencia. Eu não sou treinador de metodologias. Eu não sou um fanático desta metodologia. Por exemplo, naquilo que é a utilização dos sistemas táticos. Eu há muitos anos que defendo esta teoria. Aliás, uma vez na televisão falei disto, e o Freitas Lombra é testemunha disso. Eu disse, eu não sou fanático no sistema, eu sou, digamos, se quiserem dizer fanático daquilo que é movimentação sistémica. E o Freitas Lombra perguntou, o que é isso? Eu disse assim, 3 ou 4 sistemas táticos a funcionar interligados. Eu não sou de posses de bola, não. Eu não sou de blocos atrasados, nem de blocos médios, nem de blocos altos. Eu sou de um bloco oscilante e aprendi isto há 36 anos com o Sr. Cristo Madanov. E o bloco é em função de quem? Da posição da bola, de onde está a bola, e das posições localizadas, quer se eles estão na zona lateral, se estão na zona central, se estão numa zona qualquer. E eu gosto de um bloco oscilante, eu não gosto de blocos baixos, não. Gosto de blocos oscilantes. O mesmo bloco, a equipa tem de fazer isto e isto nos 90 nos 100 metros de campo. Não pode estar aqui e esperar aqui, não pode estar aqui, não pode estar aqui. E se eu perder a bola, ou se o adversário me tirar a bola, provavelmente próximo da baliza do adversário, se eu tiver nessa altura, eu opto por aquilo que é um bloco alto em função do sítio onde está a bola. E se for, lá ver, quando se utiliza um sistema tático, eu digo sempre assim, da forma mais simplista, eu repito, não é simplista mesmo, não é ser simples, eu vou ser simplista. Para mim o sistema tático é um ponto de partida. As pessoas dizem assim, este gajo é doido. E eu digo, vocês sabem, discutam lá isso, vocês discutam à vossa maneira, que eu discuto em função daquilo que é o meu conhecimento e da minha prática. E é um ponto de partida para quê? Um ponto de partida não, um ponto de encontro. O sistema tático para mim é um ponto de encontro. É onde nós nos encontramos, segundo o modelo que temos estabilidade, para partirmos para movimentos ofensivos ou para movimentos defensivos. Porque ninguém vai para um lugar qualquer sem saber onde é que está. E os jogadores têm de saber qual é o ponto de encontro para quando temos a bola, partirmos para uma situação ofensiva, ocupando espaços, criando problemas ao inimigo, clareando
clareando a amplitude geométrica do ataque ofensivo, portanto, na situação ofensiva, e quando perdermos a bola, escurecendo o campo ao adversário, tornando o campo mais pequeno, fazendo-o mais escuro, as pessoas que entendam como quiserem, eu tenho uma linguagem diferente das outras, tornando o campo mais escuro, para que o adversário tenha menos luz para aquilo que são os seus movimentos ofensivos. E depois, quando ganharmos a bola, temos que estar preparados, não para construir, mas para criar surpresa no adversário. Assim, quando perdemos a bola, temos de recuperar mais depressa aquilo que é o nosso posicionamento em termos de ponto de encontro. Encontramos aqui e depois daqui vamos para Lisboa. O Mr. Renato Paiva estava aqui a dizer que concordava inteiramente consigo, eu por isso coloquei no ar. As dinâmicas dos jogadores podem criar vários sistemas durante o jogo, desde que a equipa esteja junto a atacar e a defender, não é? Ramos, deixa-me dar um abraço especial ao Renato, porque eu um dia estava a ver aqui nas redes sociais uma justificação, não era justificação, um esclarecimento sobre uma derrota e fiquei verdadeiramente fascinado, não tenho vergonha de dizer, fiquei verdadeiramente fascinado e disse assim, eu quando estiver com este homem vou-lhe dar um abraço, porque ele agora vai perceber, eu vou dizer assim, este gajo percebe bola. E eu disse, este gajo percebe bola. E quando fui ao Benfica, tive um grato de coisa, porque aquilo que eu ouvi dele é, digamos, vamos lá ver, aquilo que eu ouvi dele é aquilo que eu penso do futebol, dito por formas bonitas como ele disse. Eu não tenho as palavras que ele disse, eu não sou tão bonito a falar como ele disse, e eu revi-me nele e disse assim, este gajo está a dizer aquilo que eu gosto de dizer. Eu gosto deste gajo. E pronto, deste gajo aqui, no caso do Renato, um abraço muito especial, muito grande, mas porque deu-me, como dizia o Quinito, deu-me hemorragias de prazer ouvir-te falar daquela forma. Ora, a malta nova não consegue falar nestas coisas, tu és mais novo do que eu. Ele já agora deixa aqui uma pergunta. Além da enorme admiração por si, uma questão: que diferenças encontrou dentro e fora do campo no futebol português após o seu regresso às experiências que teve no estrangeiro? Que o futebol português encontrou diferente quando voltou? Vamos lá ver. Tudo o que eu disser não é no sentido negativo. Não é falar mal do futebol, mas que encontrei defeitos cada vez mais acentuados e que me estão a perturbar, é verdade. Treina-se melhor do que se treinava, mas isso é evolução. Isso não é nada de criatividade, nem dos jovens, nem dos treinadores agora. Isso é evolução natural da vida. A medicina está melhor do que estava há 20 anos atrás, a engenharia está melhor do que a arquitetura está melhor do que há 20 anos atrás, e mal seria se o futebol não estivesse mais evoluído do que estava há uns anos atrás. Agora, aquilo que eu, às vezes me parece que está a acontecer, às vezes, e tenho estatuto suficiente para falar nisto, é que me parece que estamos a cometer os mesmos erros que cometemos no passado com outras disciplinas. E agora chamo de disciplinas por uma coisa muito simples. Porque eu sou daqueles que as universidades não dizem, mas eu digo claramente, e cada vez que vou para a palestra digo sempre, olha, o que as universidades não vos querem dizer que é uma coisa muito simples. Se o futebol fosse uma disciplina, vocês nunca mais acabavam o curso, porque está a mudar todos os dias. E então, aquilo que eu vi agora é que se treina melhor, mas estamos a cometer... Houve uma década, 2 décadas, sensivelmente, que era aquela década que se dizia que os ingleses comiam bifes e a gente só bebia café com leite, por isso é que não jogávamos nada, e então deu-se o boom daquilo que foi a evolução da forma física, como é que se costuma dizer? Agora estava a passar o termo específico, o trabalho específico para o futebol. E agora pegou-se na tática e começou-se a dizer que a tática não é importante, que o trabalho físico já não é mais importante, que é só tática, que é só o jogo, que é só o treino reduzido, que é só... Não é. Desculpe o que digo. E aquilo que eu estou a ver de mais negativo, vejo muitas coisas positivas. Mas vamos falar dos negativos porque se nós conseguirmos eliminar o negativo, ficamos com mais uma coisa positiva. Isto é um conceito que eu aprendi com a psicologia nos anos em que trabalhei como psicólogo. E trabalhei 8 anos. E quem tinha falta de psicólogo era eu, não eram os jogadores. E então, aquilo que se... Na minha opinião,
Eu estou a notar que há falta de intensidade ao futebol. E quando se diz que falta intensidade ao futebol, as pessoas logo, mais de 50%, deduzem logo. Lá está ele com o treino físico. Não. Não é o treino físico. Não é o treino físico. Quando eu digo que falta intensidade ao futebol, não é o treino físico, mas é a palavra mais importante do mundo. Se quiserem, eu explico porquê. Mas também é físico. E então é assim, nesta coisa, o que é no fundo a intensidade? É a capacidade dos atletas fazerem o mais depressa possível trabalho bem feito. Para sermos simplistas em termos de coisas. Ora, isto começa logo pela forma de pensar. Temos que ser mais rápidos a pensar. E no pensar, inclui-se uma série de nuances, como, por exemplo, eu vou-lhe dar um. O olhar, a visão. A visão quer direta, quer periférica. Porque o atleta que só vê de forma direta, não vê de forma periférica. Isso leva a que, quando ganha a bola, seja mais lento a pensar e mais lento a decidir. E a decisão é uma das capacidades mais importantes em termos de futebol. Quanto mais rápido decidir, melhor. Mas tem também aquilo que são as capacidades técnicas. E a visão. O atleta que ganha a bola, tendo uma visão periférica, sabe perfeitamente aquilo que pode fazer e que se pode antecipar, que não se pode antecipar, que se pode jogar, que se pode tabelar, que se pode fazer uma coisa qualquer. E nós somos muito lentos à perda da posse de bola e extremamente lentos àquilo que é a transição ofensiva. Aqui eu vou-lhe chamar de transição ofensiva. Posso-lhe chamar de contra-ataque, mas pronto, que é para ser moderno também, que é para não ficar assim, já não basta a careca, que é para não ficar assim todo atrasado. Vou-lhe chamar agora de transição ofensiva. E somos muito lentos nisso. E se formos na construção também. Se formos muito lentos naquilo que é a transição ofensiva, se formos muito lentos na decisão, se formos muito lentos na execução técnica, e aqui a execução técnica muitas vezes tem a ver com problemas físicos de coordenação, de mobilidade articular, de destreza, de agilidade, todas estas coisas, se formos muito lentos nisto, o processo organizativo defensivo da outra equipa, que é cada vez mais forte, e dá uns 10, 15 anos para cá, os processos defensivos estão muito mais fortes do que estavam há 15 anos atrás. Se formos muito mais lentos, aquilo que se chama a organização da outra equipa, e o que é que acontece? Nós chegamos ao segundo terço do campo e andamos a trocar bola para um lado, vai para a direita, vai para a esquerda, e nos últimos 16, 20 metros não se joga. Ninguém entra na área, ninguém ganha a superioridade numérica, porque isto das superioridades numéricas também se modificaram muitas coisas. E então, nós ficamos naquela capaz à espera do erro do adversário. O adversário está mais confortável porque está mais próximo, tem o bloco mais baixo. Eu no meu tempo dizia-se que era o autocarro que estava mais baixo, e às vezes até se levava autocarros de ingleses, que era de primeiro e de segundo andar, que era para as coisas. E isto é um ponto que eu encontro negativo. E é um ponto que os treinadores têm de chegar a uma conclusão, porque do trabalho deles, das vitórias, é que depende do nosso resultado. Deixa lá o conhecimento. Ganhas, és bom. Não ganhas, vais de caminho. E isto vem ao encontro de uma coisa que eu aprendi no liceu, quando era estudante. O reitor do liceu, na altura, dizia que se estava borrifando, se era bom professor, se era mau professor. O que era importante para ele era se os alunos deles, no final do ano, tinham bom rendimento ou mau rendimento. E eu adaptei isto ao futebol, que eu ouvi o meu reitor dizer assim: eu estou um pouco infante se sou bom treinador ou se sou mau treinador. O que digo é que se os meus jogadores, os meus atletas tiverem bom rendimento, eu vou ser um bom treinador. E o último ano que fiz em Portugal, fiquei em terceiro lugar com o Viseu, que é a melhor classificação dos últimos coisas. E todos os clubes onde andei, desculpa lá agora também deixar de ser modesto, todos os clubes onde eu andei fizeram as melhores classificações possíveis. O Braga, o quarto lugar, para mim não me diz nada agora, o quarto lugar para mim é, com a lógica dos 300, a gente levou aquilo com a perna nas costas. O Guimarães, terceiro lugar, o Marítimo das melhores épocas de sempre, fui para o Zamalek, vice-campeão, fui para o Sarja, fiz a melhor classificação dos últimos 25 anos, vim para o Viseu, fiz não sei o quê, agora se me disser assim, foste para o Leiria acabou, não é? Porque eu fui para lá, acabou, e agora o que é que era que eu faça? Foi um fracasso? Não foi nada um fracasso, foi uma atitude de coração, que eu só fui, eu já tinha trabalhado 3 vezes no Leiria, fiz a melhor época de Leiria, quinto classificado e final da taça. Fui a 2 finais de taça, uma em Portugal e outra no estrangeiro.
Agora a questão de como é que eu aplico o meu conhecimento, perguntem-me que eu digo. Agora, se vão fazer aquilo que eu vos digo para fazer, não façam porque isso tem alguma criatividade própria minha. Eu vou-lhe dizer, eu tenho alguns mandamentos nos meus treinos. E esses eu não os digo a ninguém. Eu tenho mandamentos nos meus treinos. Cristo tinha os mandamentos que eram os 10 mandamentos, eu queria os 7. Queria 7 mandamentos, digo assim, nos meus treinos há isto, não sei o quê. Depois o que é que faço? Faço aquilo que se deve fazer. E depois faço em função das minhas realidades, em função das características. E vou-lhe dar um exemplo. Eu estive num clube fantástico, Vitória de Guimarães, que tinha tudo. Teve dias em que eu disse assim, eu vou-lhes dizer isto, eu tive dias no Vitória de Guimarães que disse ao Basílio, na altura era o Basílio que estava comigo, e disse ao Basílio, Basílio, faz favor agora, orienta a tua equipa, porque eu vou ver este espetáculo. E estava no banco e estava a gritar assim, eu estou na Inglaterra, felizmente estou na Inglaterra, povos destes, assistências destas, só na Inglaterra. Mas, atenção que eu percebi uma coisa, e é por ter falado em blocos altos e blocos baixos, que entre os dois centrais que eu tinha no Vitória de Guimarães, quando a gente tem uma ideia de jogo e a queremos impor contra aquilo que são as características dos jogadores, temos um fracasso. Se não é à quinta jornada, é à sétima, se não é à sétima, é à oitava. Se deixarmos perder à sétima, ficamos 5 jogos sem ganhar. Eu tinha dois centrais que eram extremamente rápidos. Jeromel, na primeira divisão depois, Jeromel e Sereno. O que me permitia jogar sempre com... Não era bloco alto. Nós jogávamos a maior parte das vezes no meio campo ofensivo da outra equipa. Porque tínhamos uma garantia de que qualquer bola posta a 30, 40 metros eles iam recuperar. Isto, pondo no exemplo fantástico. Então obrigou-me, e foi a primeira vez que eu consegui, em tantos anos de treinadores, engendrar aquela forma de jogar que era dois retângulos com um gajo ao meio, Eu jogo com um pentágono, 2 retângulos e um gajo ao meio. Que não era mais do que o 4-2-3-1. Agora, nós tínhamos jogadores que tinham movimentações e tínhamos donos do jogo. Porque a movimentação de um jogador implicava a movimentação de outros. E nós tínhamos essa característica. Tínhamos um Gilás que era impressionante e depois tínhamos 3 jogadores fantásticos atrás dos jogadores de coisa. Se vocês se recordam bem, era o Alan no lado direito, era o Gilás no centro e era o 10 Marrei no coisa. Curiosamente, estes 3 jogadores eram polivalentes em relação às 3 situações. Daí dizer que aquilo era porque o que estou a ver agora de negativo, e eu pergunto também a propósito de negativo, é que eu estou a ver muita circulação de bola e pouca circulação de jogadores. E estou a ver muito pouco o jogar, como se dizia antigamente, nas costas do adversário. Toda a gente para receber a bola, toda a gente entre passos, entre linhas, e pouca gente a criar aquilo que é as superioridades ofensivas do aspecto de comer. E que também se tornou um exagero. O jogo interior, porque o jogo interior não tem qualquer validade se não houver aproveitamento do jogo exterior, porque o jogo interior fez para haver aproveitamento do jogo. O jogo interior fez para haver aproveitamento do jogo exterior. E não havendo jogo exterior, não há aquelas jogadas que nós há 30 anos chamávamos a jogada de tirar o chapéu, que era de ir à linha, finalizar, encostar para meter a bola dentro. E isso eu não gosto de ver as minhas equipas. Eu quero ver esse futebol. E como quero ver esse futebol, podem dizer que sou teimoso, que sou, mas luto por isso. Luto por bom futebol. Luto por inteligência tática. Luto por uma série de coisas. Luto por um conjunto, o intercâmbio entre as diferentes metodologias. Não me venham dizer, por eu ser um treinador mais ligado à periodização tática, não posso, em 7 dias de semana, fazer, por exemplo, um treino físico. Não venham dizer que não posso, uma vez de 2 em 2 meses, ir ao parque para ter um recreio emocional em relação à contenção, ao stress, ao rigor que se põe. Não venham dizer que me faz mal de 2 anos ir treinar, não para preparação, estado diferente, para um recreio emocional, porque as emoções contam nos jogadores. Senão, nós estávamos a pensar, como pensámos no início, naquilo que é o stress emocional que esta pandemia provavelmente traz aos jogadores. E se calhar, se eu voltar a treinar, a primeira coisa que vou fazer, em vez de estar preocupado com o 2 contra 2 e 3 contra 3, com a tabela para a direita e para a esquerda, é contar um bom par de anedotas para a gente rir um bocado, porque estamos com saudades disso.
Mister, o Jorge Prazer, estamos na parte final, mas ainda vou tentar aqui lançar pelo menos 2, 3 perguntas. Se defende que a dimensão física é a que sustenta as demais? Eu não defendo nada. Eu não defendo nada. Eu não entro nessas coisas de defender. Agora, o que eu digo é uma coisa: se o futebol fosse para gajos velhos, jogava eu. Jogava eu. Epá, os 20 metros que eu tinha de fazer, eu levo seguramente mais uns segundos, pronto, mais uns segundos, do que leva um jogador qualquer. Se for porque jogar a bola, jogo eu melhor. Eu sei mais de futebol, se for para jogar eu. Bem, eu não estou a dizer que é o suporte. Agora, o suporte de quê? O suporte de tudo. A condição física, até aos velhos com 60 anos que andam aí a correr nas ruas, eles mantêm a sua condição física. Porquê é que os jogadores... Expliquem-me porque é que um guarda-redes não há de fazer 20 minutos de corrida ou 10 minutos de corrida. Porquê? É deficiente? Quando chegar aos 40 anos é que vai correr, aos 60 anos, quando estiver reformado é que vai correr. Agora que é um jovem que pode correr. Porquê é que o guarda-redes tem que andar ali todos os dias a bater com o lombo no chão? Porquê é que não há de ter um treino também diferente? E tem, seguramente, até porque se pôs a questão agora, que é outra questão que me dá confusão. O guarda-redes tem de jogar bem com os pés. O guarda-redes, acho para mim, o guarda-redes tem a defender a bola. Quanto mais defesas ele fizer, se jogar bem com os pés, melhor. Mas não é como se dizem as pessoas, que o guarda-redes jogando com os pés é o primeiro no processo ofensivo. Não. Ele está lá encostado à nossa baliza e não quer a bola ao pé da minha baliza. Ele quer lá saber que o jogador joga com os pés. Ele quer pôr com as mãos e joga com as mãos. Ele não quer que ele jogue com os pés. É evidente que se jogar com os pés, melhor. Agora que seja condicionante importante, que para atacarmos bem o guarda-redes joga com os pés, desculpe lá, mas há 100 metros para a gente perder a bola. O guarda-redes pode jogar muito bem com os pés e depois o médio jogar mal com os pés e perdemos a bola outra vez. Não me parece que isso seja... Agora, digamos que é uma coisa que eu vi negativo no futebol. Desculpa lá, eu teria todo o tempo do mundo para falar nisso. Há uma fraseologia, um striptease de linguagem agora, que é uma coisa impressionante. E quem não falar bem hoje, mesmo que não perceba nada de futebol, e eu vejo isso nos comentários que se fazem na televisão, há alguns comentadores a falarem de processos de análise, não sei o quê, e que fazem as temporizações e não sei o quê, e as segundas bolas. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Há pouco tempo, ainda o campeonato tinha acabado, estava a ver o jogo em casa, eu estava a ver o jogo, e a minha mulher veio-se sentar um bocadinho ao pé de mim, conversar e tal, e disse, pá, vai-te embora que eu quero ver o jogo. E ela disse, não sei o quê, depois disse-me assim, mas explica-me lá uma coisa, eu só ouço falar o jogo entre linhas, mas quais linhas? Eu não estou a ver linhas nenhumas, diga assim, olha, tu não estás a ver linhas nenhumas, eu que ando aqui há não sei quantos anos também não vejo linhas nenhumas, não percebo nada destas linhas, o melhor é a gente não se meter nisto, que isto é conversa de comentadores, a minha é fazer uma equipa jogar bem e ganhar. Com uma coisa muito importante, continua a ser o mesmo objetivo do jogo de há 30 anos, de há 40 anos, o objetivo do jogo é o golo e ganhar. Porque não ganha, não marca golos, não ganha. E quem sofrer golos, normalmente não ganha, ou empata ou perde. E se não sofrer golos, eu normalmente tenho mais probabilidades de ganhar. Mas o objetivo do jogo é o golo, não é as teorias que alguns alucinados induziram os seus instruentes ou os seus alunos no erro, até determinadas metodologias, porque o conhecimento é a coisa mais simples. Vou explicar para toda a gente ser simples. O conhecimento é a capacidade que nós temos de colher uma informação qualquer, em qualquer lugar, num jantar de amigos, numa reunião, offline aqui como a gente está a fazer, na universidade, e depois levá-la para casa, essa informação, e consegui-la pôr em prática no outro dia. Se não a conseguirmos pôr em prática, não passamos de colecionadores de diplomas. E colecionadores de diplomas eu conheço muitos que estão a influenciar jovens numa metodologia tão difícil de cumprir e de executar, que depois encontram o fracasso a seguir. E o fracasso no futebol já dura menos tempo do que no meu tempo. Hoje as carreiras dos treinadores estão condicionadas a 1, 2 anos e desaparecem. São mais os que eu vejo morrer do que aqueles que eu vejo fazer a 35 anos de carreira
com 23 anos na primeira divisão. E não venham com histórias, foi para eu ter olhos castanhos, ou por ser careca, ou por ter caracóis quando comecei. Não. Ninguém tem tanta sorte tanta vez. O que eu disse é que, e continuo a dizer a mesma coisa, para lição, para legado, sejam independentes. Não copiem ninguém. Tenham a capacidade de ser mestres. Tenham a capacidade de ser criativos. Eu não vou fazer isto porque o outro fez. Eu fiz muitas coisas que o outro fez, mas roubei-lhe as coisas. Fiz muitos treinos que copiei. Eu copiei muitos treinos. Só com uma vantagem. Nunca fiz nada igual àquilo que vi. Meti-lhe sempre o meu cunho pessoal em função da minha realidade. Isto é com espaço de 10 metros, eu faço com 30. E faço umas vezes com 20, outros com 40. Porque aquilo que eu quero treinar é as condicionantes ou as dominantes do treino que eu quero treinar são diversificadas. Eu, aí há dias, expliquei a uns jogadores que ia fazer um treino de conjunto. Mas depois tive a amabilidade de dizer assim, calma, que é para vocês não terem a pensar que o tio Manel está xexé. Vocês vão lá dizer, treinos de conjunto já não se faz. Então eu não vou fazer treino de conjunto. Eu vou fazer um treino de integração dos fatores individuais no coletivo da equipa. E eles ficaram assim a olhar para nós. Fica mais bonito assim. Então pronto, vamos fazer um treino de conjunto outra vez. Que é a integração dos fatores individuais no coletivo da equipa. E é espaço normal, que é aquilo que... Porque não concordo muito com aquela ideia. Treina como jogas. Concordo mais com a ideia. Joga como treinas. É um bocadinho diferente. Porque treina como jogas. Se eu jogar mal, treino mal. Eu acho que é preferível dizer joga como treinas. E se treinar bem, eu jogo bem. Tenha o azar do caraças. A minha equipa joga bem. É tal coincidência que falamos há pouco. Mr. Manuel que ajuda, para terminarmos com chave de ouro, o Pedro Taborda... Para acabar, eu levo o dia todo a falar. E por nós ficaríamos, sem dúvida. Às 21 eu tenho mais e é só por isso. O Pedro Levi Taborda está aqui a perguntar se ainda usa a célebre apresentação de vocês trabalham e eu sou o que ajuda. Claro. Olha, há um ato de inteligência dos meus pais. Eu tenho lições grandes dos meus pais. Essa foi uma delas. Deram o meu nome para eu não trabalhar. Eu sou o que ajuda, os outros trabalham. E isso funcionou às mil maravilhas. Aliás, eu aprendi a minha carreira de treinador com um senhor que foi selecionador na Bulgária, teve em 2 mundiais como selecionador, chamado Cristo Radonov. E eu aprendi a trabalhar em conjunto. E nunca mais me esquecer dele. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto e gosto de ter opiniões diferentes das minhas. E gosto que as pessoas que estão à minha volta tenham mais conhecimentos do que eu para me fazerem pensar, para me fazerem estudar, para que eu queira ser melhor do que eles. Quase sempre é impossível, mas gosto das coisas assim. E sou realmente o que ajuda. Eu não me vejo como um líder, eu não sei, eu passo despercebido, a maior parte dos treinos ninguém dá por mim, eu não preciso de gritar. Já tive exemplos desses em que gritei muito, já tive alguns jogadores que gritei muito e já tive outros jogadores em que disseram, sim senhora, vai fazendo isso que eu amanhã falo contigo. E depois falo com ele, às vezes falo um dia depois ou 3 dias depois. Já tive experiência na vida que me disseram uma vez, olha, vou-lhe dar este exemplo, uma vez a um jogador que vi que ele não estava a cumprir as regras que ele tinha pedido para cumprir em função daquilo que eram os movimentos coletivos da equipe, e ele tinha a obrigatoriedade de fazer obrigatoriedade, não era bem a obrigatoriedade, tinha como missão fazer as coisas, ele não fazia. Eu fui ao treino, entrei, depois lá aos beiras, depois lhe o braço por cima, vim conversando com ele e disse-lhe assim, então, mas está-te a doer o joelho? E ele, não, está, tu andas a coxear, eu tenho estado a ver o treino lá de fora, tu andas a coxear. Mister, não. Eu olhei para o joelho, opá, tens aqui qualquer coisa que dizer, não, mister, não tenho nada, não me dói nada, não lhe doía, não tinha nada. E disse assim, olha, então não tem o joelho, não é? Então é uma coisa, é silêncio, assim, a conversar da vida. Então há uma coisa que eu te vou dizer, é que tu estás a fazer de mim paro. E há 2 hipóteses, ou eu dou-te 2 berros aqui no meio do treino e humilho-te na frente de toda a gente, ou tu agora fazes-me um favor, vais sair, porque tu estás a fazer aquilo que eu quero, vais ali para a linha lateral, fazes gelo nesse joelhinho, faz contas que estás lesionado, e portanto ficas-me a agradecer uma, porque senão eu dou-te 2 berros, humilho-te aqui na frente de toda a gente, e ninguém gosta de ser humilhado. E ele foi. Para pôr gelo, pôs lá gelo, não lhe doía nada, pôs gelo, e eu quando acabei o treino, fiquei com ele. Disse-lhe só assim, aprendeste a lição?
E ele disse, mister, obrigado. Você realmente tem coisas que ninguém compreende. Eu só fiz isso. Não fiz mais nada. Porque eu não sou o dono dos clubes. Eu não sou o dono da ciência. Eu utilizo a ciência que me chega e chega-me mais no tempo em que eu nasci. Repare uma coisa. A malta devia estar agradecida de nós termos trabalhado tanto para fazer o futebol evoluir. Eu, quando nasci, a televisão nasceu em 1957. Eu nasci em 51. Eu tive 6 anos sem ver televisão. Porque não havia. Eu não tenho culpa de ter visto o nascimento de televisão. Só por causa disso é que sou ultrapassado. Eu não tenho culpa de ter visto nascer as autoestradas todos este país. Só por causa disso é que eu sou ignorante. Eu não tenho culpa de ver o Figo, o Eusébio, o Pelé. Eu não tenho. Quero ver porque por causa de ter visto o Pelé e o Eusébio jogar a bola, vou ter que ser ignorante. Então só sou bezerro de ter visto o Cristiano Ronaldo. Não, eu também já ouvi. Eu só sou ignorante por dizer, como lhe disse ainda há pouco, que aquilo que foram as telecomunicações sem fios começaram em 1980, que o primeiro giga apareceu em 1980, os 2 gigas apareceram em 1990. Então, mas eu tenho culpa de ter atravessado isso tudo? Eu tenho culpa de ter visto os computadores nascerem e a internet nascer e ter sido dos primeiros a utilizar a coisa. Eu tenho culpa de saber os nomes dos rios que me ensinaram na escola, o Rio Douro e a linha do Alto do Tâmega e da linha do Oeste. Eu só tenho uma coisa, é que sei mais um pouquinho do que os outros todos. Porque fui obrigado, na altura, fui obrigado a perceber, fui obrigado a entender e fui obrigado a ser aquilo que ele disse, que você lhe dá vontade de rir. Eu sou contemporâneo de todas essas fases. Eu sou contemporâneo de todas as metodologias. Eu vi coisas más numas, vi coisas boas noutras, vi coisas más noutras. Eu aprendi muito com os maus, que é uma coisa que ninguém, toda a gente quer dizer que fez estágios na Inglaterra, na Holanda, não sei o quê. Eu não, eu aprendi muito com os maus. Com os bons, não lhes devo nada. Só lhes agradeço, porque a competência deles fez-me evoluir. Agora, tudo o que eu sei, e não interessa aqui se eu sei muito ou se sei pouco, devo à minha ignorância, não devo a mais ninguém. O facto de me tornar ignorante, e o professor ensinou-me isto na escola, no 6º ano ou no 7º ano, era dizer assim, ele dizia sempre assim no final das a mim e aos outros, perceberam? E nós dizíamos sim. Ele calava-se um bocadinho e dizia assim, pronto, perceberam porque eu sou português. E compreenderam? E a gente nessa altura fazia assim. E ele dizia-nos depois uma coisa importante, não tenham vergonha de ser ignorantes. Perguntem. O meu trabalho aqui é explicar a vocês. Se cada vez que vocês manifestarem a vossa ignorância, vocês têm probabilidades de encontrar alguém que vos saiba ensinar alguma coisa. E, portanto, por causa dessas coisas é que as pessoas me dizem assim, não sou fanático de nada. Eu tenho a minha carreira construída. Eu fiz Ramadão, que era uma coisa, e expliquei-lhe na altura, ontem quando falámos, eu tive necessidade de encontrar o conhecimento teológico. E o conhecimento teológico está ligado à igreja, está ligado à fé, está ligado à fé. E não estou a ver que um treinador de futebol tenha que ter conhecimentos teológicos. Eu fiz o conhecimento teológico porque eu treinei jogadores do Ramadão em Portugal e depois fui treinar para o mundo árabe. E percebi que o único estranho naquele mês do Ramadão era eu. Eu não percebia porque é que aquilo estava a acontecer. E então, em vez de passar pelo Ramadão dizendo que vi, porque estive lá, tive que conviver com eles, eu fiz. Eu levantava-me, eu comia à meia-noite, eu comia às 7 da tarde, 7 e tal da tarde, comia à meia-noite, levantava-me às 4 da manhã para comer. Porque levava o dia todo sem comer, sem beber água, sem fumar. Eu queria perceber o conhecimento teológico tinha de chegar até a mim para eu perceber o que era o treino. E quando comecei a perceber das coisas, comecei a jantar com os jogadores na primeira refeição que eles tinham após o pôr do sol. E aí eu assustei-me. Eu assustei-me porque eles comiam desordenadamente. E depois tínhamos que ir treinar. E eu disse assim, não posso ir treinar a esta hora. Eu vou ter que treinar às 10 horas, 10 e meia. Eles comiam às 7, comiam até pratos assim cheios de comida. E eu disse, estes gajos vão para o campo e morrem. Eu fui obrigado a utilizar o meu conhecimento para a minha realidade. E então treinava jogadores não sei quem, eu também não fazia o Ramadão e ia comer. E todas estas coisas me tornaram rico não de dinheiro, mas de uma cultura fascinante que eu não a quero perder. E que estou disposto a passar a todos aqueles que são... Porque, sabe porque é que eu não tenho problemas com os jovens?
Eu aos 32 anos era treinador na primeira divisão. Então eu não tenho o direito de ser ingrato com quem quer que seja. Eu não tenho direito de ser ciúmes com quem quer que seja. Eu não tenho direito de ter ciúmes por causa de outros estarem a aparecer, é a lei da vida. Agora, o que não tenho direito é de sustentar que eu, por me sentir bem, tenho que estar ultrapassado e tenho que estar velho. Pelo amor de Deus, isso é velho. Mister, eu vou apelar ao seu poder de síntese e só me convenceram aqui nos comentários porque é por causa de uma criança e falo porque não tínhamos mesmo tempo para mais, mas o significado que teve para si fazer os 500 jogos na Primeira Liga ao serviço da Olhanense. Era um sonho que eu tinha, que felizmente consegui concretizar. O Olhanense na altura é uma história ainda para contar. Eu não fui substituir ninguém. O Olhanense não tinha treinador porque o treinador anterior tinha pedido admissão e tinha saído. Eu não fui substituir ninguém. E quando me perguntaram se eu queria treinar o Olhanense, aquilo que era o meu sonho de fazer 500 jogos na minha terra, no meu clube do coração, porque não faço favor nenhum a gostar do Olhanense, sou de Sendo de Olhão. Eu gosto muito do Farense também, não vou dizer agora, mas quando foi dada a oportunidade, eu até disse, olha, eu vou de Borla. Eu tinha vindo dos Emirados Árabes Unidos, não estava seguramente à procura de ganhar mais 3 ou 4 mil euros, portanto eu vou de Borla. E só não fiquei de Borla porque o Presidente entendeu por lá um ordenado, que era 5 mil euros, para dizer que punha, que era uma vergonha, um treinador com o meu prestígio estar a treinar. E o clube da minha terra, eu nasci na rua Patrão Chico Lopes, que é uma figura ilustre de Olhão. Olhão é a minha terra. Os meus amigos foram lá, foi lá que eu dei os meus primeiros chutes, foi lá que eu andei na escola, foi lá que a vida se fez, até eu sair por lá. E há marcas que é assim, só eu é que posso qualificar e quantificar o valor das coisas que tem. Por exemplo, falei-lhe ainda há pouco do Torriense, falei-lhe muitas coisas, falei-lhe da maravilha de me sentir num banco do Vitória de Guimarães e deixar o jogo em paz, estava a ganhar já 3-0 ou 4-0, não quero saber mais do jogo. Há treinadores que dizem assim, são fanáticos, o jogo é até ao fim, dizem, o jogo para mim já acabou, não tem nada a ver com isto, já fizeram o trabalho 3-0, chega, já não precisa dar mais. Vão dizer é antiprofissional, é anti-coisa. Olha, ganha jogos sem dar táticas, vocês ganham, combinam comigo que ganham, a gente ganha, então vão lá jogar, a equipa é esta, jogam lá. Porquê? Porque das duas uma, eu só cumpri a regra do treino. O treino faz-se durante a semana, não é na palestra. Não é na palestra que vou agora dizer aos jogadores para fazerem aquilo que não fizemos na semana. Então, se tínhamos trabalhado na semana, malta, a equipa é esta, o jogo é esta, a ideia é esta, a ideia é que o jogo temos isto. Não há palestra para ninguém, vou ganhar o jogo. Ao intervalo estávamos a ganhar 2-0, perguntaram o que é que eu dizia. Eu disse, agora ainda menos falo. Vocês já resolveram isto sozinhos, a ganhar 2-0. Se eu falar agora, eu ainda perco o jogo e depois dizer que sou eu o culpado. E isto serviu-me de lição. Que depois fui para o Egito, o primeiro jogo que fiz no Egito, isto acabar mesmo já, o primeiro jogo que fiz no Egito, fomos para o estádio, eu fui sozinho, tinha um tradutor, só falava com o tradutor, não falava com ninguém, a equipa entrou em campo e começou a ganhar. Quando viemos para o intervalo, eu fui para o intervalo, mas não vi ninguém, todos foram a rezar e eu, ignorante daquela porcaria toda, não precisava aquilo, foram todos a rezar e quando voltaram foram para o campo direto, eu não falei com os jogadores. E depois o jogo acabou, digo eu assim, grande lição de vida, pá. Ainda bem que eu não falei, se eu tivesse falado era capaz de ter perdido o jogo. Olha, isto assim vai bem, Portanto, todas estas histórias. O que acontece, uma coisa que é, e agora acabo mesmo, temos mesmo a acabar, é que eu já me recuso a contar as histórias, sabe porquê? Porque quando conto as histórias, eles fazem de mim pateta. Conta histórias e não percebem que as histórias que eu conto e as histórias que eu vivi fazem parte de um livro que se chama A Minha Experiência. E eu fiz coisas incríveis como treinador de futebol que se me perguntarem assim, está no contexto? Não. Mas deu resultado? Deu. Voltas a fazer? Não. Porque são momentos que nós definimos as coisas. São momentos em que a gente procura coisas. Olha, o Renato, não sei se ele ainda está a ver, eu, quando fui a jogar ao Benfica, agora estava a levar uma banhada do Benfica nos primeiros 30 minutos, uma banhada todo ao lado, não sei o que eu digo assim. E estava o meu presidente e disse assim, eu vou mas é defender esta porcaria. Fizemos o golo aos 17 minutos, foi 17 minutos, o Benfica a dar-lhes uma banhada, eles a jogarem bem, maravilhosamente bem, e eu não consigo segurar isto, e digo assim, espera aí,
Mas é segurança, porque o Presidente, mas vai defender? Claro que vou defender. E é já, nem vou esperar mais minuto nenhum. E foi assim. E vi depois o Benfica a jogar bem e a gente lá conseguimos ter maestria com um simples gesto de trocar um extremo direito, o médio ala, que era o moço russo. E pus o defesa direito. E assim, pronto, vais tomar conta daquele, porque eles tinham uma amplitude atacante verdadeiramente fabulosa, com o lateral direito e com o lateral esquerdo. Eu dizia assim, pronto, se eu não posso matar os 100%, mato já 50% e matei o lateral esquerdo. Matei o lateral esquerdo e disse assim, cuidado agora que está aqueles 50% além. Agora estão 3 ou 4 gajos a tomar conta daquilo. E acabámos por ser felizes, mas merecemos ser felizes. Mas isso são as questões daquilo que nós é preciso sentirmos dentro do campo e no momento do jogo. E muitas vezes decidimos mal. Já fiz substituições, passado 2 minutos cheguei à conclusão. Para acabar esta beleza. Cheguei à conclusão, já fiz merda. Exatamente, depois do passe também, quando se falou dos passos de ruptura e tal há uns tempos atrás, também há esse tipo de passe e ficou no nosso Mister. Eu tenho que lhe agradecer muito porque foi um enorme privilégio. Foram quase 2 horas eu só tenho pena, pronto, eu dou o melhor de mim. Não posso entrar por metodologias que eu não quero, não posso entrar por não sei coisas que eu não quero. Eu dou o melhor de mim e a minha experiência. Fantástico, e só lhe posso agradecer ter aceito o desafio e agradecer por este grande momento que tivemos aqui. Mas agradeci por ti, agradeço por ti, porque tu é que me fizeste entrar nisto. Muito bem, Mister, muito obrigado, um grande abraço, cumprimentos aí à sua senhora. Nós estamos sempre em contacto, portanto é sempre um privilégio e pudemos proporcionar isso também a toda a gente que nos seguiu, que de resto estão-se a suceder os comentários a agradecer e se pudessem estariam a aplaudir de pé, que era o que eu faria também. Muito obrigado. Deixa-me só agradecer. Claro, claro. A pior coisa que pode acontecer a um ateu é não ter a quem agradecer. O ateu não tem a agradecer. Eu tenho, felizmente, sou um gajo católico. É assim, àqueles que tiveram a ouvir e àqueles que vão ouvir, eu agradeço-lhes por uma coisa muito grande. É que não sabem o significado da palavra obrigado. O obrigado é muito mais do que a palavra diz. É porque me obriga a gostar cada vez mais das pessoas. E obriga-me cada vez mais a sentir que eles são importantes para mim. Imaginem neste aspecto. Imaginem que eu um dia vou deixar de ser treinador e vou passar a ser comentador desportivo ou um palestrante pelo país fora, pelo estrangeiro fora, destas situações. Vocês não sabem a gratidão que os momentos de vocês que me estão a ouvir estão a fazer de mim grande. Vocês não sabem aquilo. Eu não estou aqui a ensinar-vos nada. Eu estou aqui a aprender convosco, porque provavelmente no dia em que eu deixar de fazer uma coisa, eu vou ser novo noutra coisa qualquer. É uma filosofia de vida, é uma prioridade de vida. E, portanto, deixem-me agradecer a ti, Remo, porque sabes que a amizade é grande, já te confidenciei sem problema. Uma vez desafiei-te até para um projeto que eu tinha na cabeça para fazermos, que quem sabe um dia possamos vir a fazer. E obrigado a todos, aqueles que tiveram paciência para me ouvir e que possam discordar de mim, mas que faço isto no sentido, se eu puder deixar um legado a todos, eu deixo. Um abraço. E deixou um abraço, Mister. Muito obrigado. Forte abraço.